Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Coffee Beat, seu update diário de tecnologia. Meu nome é Kevin Jesus. Milton Câmara. E olha só, pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite, se inscreva, compartilhe aí com os amigos, com o pessoal do trabalho, com os amigos de trabalho, tá? Estamos também no Instagram, no TikTok, estamos soltando os cortes lá diariamente, bastante corte aí. Diariamente e vários cortes, inclusive, tá? Então, quando a gente brinca, pô, seu update diário de tecnologia, literalmente é diário, cara. Então, acompanha a gente lá. Muito obrigado aí pra quem já segue, pra quem interage, pra quem comenta, quem já compartilha, tá? A gente agradece muito aí. E vambora, né? Vambora. Hoje a gente tem um episódio especial, não tem não? Temos. Quem é o nosso convidado hoje aí? Ricardo Mota, seja bem-vindo, meu querido. Um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Acho que vai ser um papo bem bacana. Estou acompanhando, inclusive, os cortes do canal. Sensacional o trabalho que vocês estão fazendo. Pô, show de bola. Hoje vamos bater um papinho legal aqui. Vamos bater um papinho legal, né? Sobre tecnologia e negócios, né, cara? Porque a gente sempre tá trazendo aqui, né, Milton? Pessoal, a gente trouxe programador, a gente trouxe front, back, pessoal de infra e tal. E hoje é um programa diferenciado que a gente trouxe um cara de negócio, mas um cara de negócio dentro do ecossistema de tecnologia, né? Exatamente. Então, pra gente começar o programa, Ricardão, cara, se apresenta aí pra gente, quem é o Ricardo, o que o Ricardo faz hoje. Bom, vamos lá. Eu vou começar pelo padrão, né? Pelo começo. Pelo começo, né? Introduce yourself. Cara, eu comecei na tecnologia. Comecei desenvolvendo, na verdade, comecei como front-end designer quando a carreira ainda não existia. Não é possível. Juro pra você. Eu comecei numa empresa pequena, que hoje é muito grande, mas na época era pequena. Eu fui o 14º funcionário CLT daquela empresa chamada Alterdata. Uma empresa de desenvolvimento de software padrão. Eles têm são hoje a maior empresa de ERP contábil fiscal do Brasil. Adquiriram recentemente a ProSoft, que era um dos big players, mas eu comecei, cara, muito tempo atrás, fazendo primeiro design gráfico e depois comecei a fazer design de telas para os sistemas em Delphi ainda. Caraca, você começou como designer, então você não programava ainda? Não programava, mas 6 meses depois, por conta da demanda, eu comecei a me envolver com o time de tecnologia. E aí, beleza, comecei a codar. Isso era em que época, mais ou menos? Isso foi por volta de 93, 94. Caraca, muito... Eu vou começar a entregar a minha idade aqui, entendeu? Porque é tempo. Cara, são 15 anos só em consultoria de tecnologia até eu fazer o shift em 2015 para startups e inovação. Então eu tive 15 anos de consultoria de tecnologia. Caraca, então você é o cara, você começou como designer. E aí eu comecei como designer, pulei para designer web na época e depois pro design front-end dos sistemas de Delphi, que ainda não se desenvolvia da maneira que a gente desenvolve hoje, né? Era outra situação. E aí, cara, fui mergulhando, fiz tecnologia em processamento de dados, fiz um curso tecnólogo, depois eu migrei para gestão, fiz um MBA em gestão empresarial. Aí sim eu realmente comecei a me envolver com o negócio diretamente, mas durante a minha carreira eu pulei por muitas consultorias. Pode falar, eu sou carioca, né? Então pode falar à vontade. Eu fui muito puta de consultoria, né? Passava um ano e meio num projeto, numa consultoria, terminava o projeto, pulava para outra. E eu fiz isso, Deloitte, e consultoria é uma escola, né, cara? Porra, demais, assim. Foi uma carreira muito recheada de grandes clientes, projetos muito relevantes, Petrobras, Halliburton, Light lá no Rio de Janeiro, TV Globo, etc. Então eu passei liderando o time de tecnologia, codando. Eu fiz também bastante de back-end. Codava, por exemplo, quando veio o advento ali dos aplicativos mobile, ainda na época que tinha Windows Phone. Quem é que codou para Windows Phone? Não, eu não conheço. Pois é. Acho que é a primeira vez que eu conheço alguém que codou para Windows Phone. Codei, usei muitas bibliotecas para codar para multiplataformas. O Windows Phone era o quê? Que tecnologia que usava? Era do próprio Windows. Era uma própria tecnologia da Microsoft. C Sharp? O que era? C Sharp. O Windows Phone era C Sharp. Exatamente. Interface, tudo? Toda a interface. Toda em C Sharp. Caraca, velho. Toda em C Sharp. E era assim, era mais uma compilação, né? Então você tinha 3 motores de compilação, iOS,
Windows e Android. Isso. E era uma dor de cabeça do caralho. Só que ninguém comprava essa porcaria desse telefone. Então, enfim, morreu graças ao bom papai do céu. E aí, cara, em 2015, depois de passar por muitas consultorias, muitos projetos de tecnologia, eu descobri um tumor na cabeça. E eu falei, putz, cara, cansei. Caraca, não vou... Brabo, mas desculpa jogar o papo para um nível muito baixo. Tipo assim, ó. Não, você já começou. Desculpa, o nível muito baixo não foi o tumor, foi o Windows Phone. Exatamente. Esse foi o nível muito baixo. Isso. Né? Esse aí é de boa. Esse aí tranquilo. O tumor, mas já como câncer, ou não? Não era um câncer na real. Era um tumor benigno, mas na hora que o médico te fala, tu fala assim, putz, essa porra vai explodir na minha cabeça, vou morrer. E aí eu repensei, falei, cara, chega de trabalhar pra gente menos competente que eu, fazendo jogo político dentro de grande corporação, eu vou fazer o que eu curto. E aí eu comecei a me envolver com o ecossistema de startups aqui no Brasil. Que foi bem a época do boom mesmo, né? Exatamente, 2015, 2016, já tinha muita coisa acontecendo. E aí eu comecei a frequentar eventos e em vários encontros de networking para entender como é que a coisa funcionava. Descobri o Startup Weekend, e aí a gente pode falar um pouquinho disso mais para frente. Me tornei líder de comunidade e aí passei a me dedicar 100% a negócios. Para a galera que tá de fora desse ecossistema assim, o que seria um líder de comunidade dentro desse ecossistema? Boa. O que acontece? Dentro do ecossistema de inovação, as comunidades de startups, elas são compostas por pessoas que querem ser startupeiros, por assim dizer, ou que já estão à frente de startups e que precisam se conectar com desenvolvedores, com possíveis clientes, com outros atores dentro desse ecossistema de inovação. Empresas que estão querendo crescer e encontrar soluções para os seus próprios problemas internos, né, que é o que a gente chama de inovação aberta. E aí a gente vai tendo essa espécie de matchmaking. Né? E o líder de comunidade, ou os líderes, as pessoas líderes de comunidade, elas estão ali para facilitar essas conexões. Geralmente é um trabalho voluntário. Facilitadora, né? Exatamente. Então, por exemplo, a gente faz encontros. Ontem mesmo estava num encontro aqui em São Paulo, que é o Silicon Drink About. É um evento de comunidade gratuito, entre aspas, né? Você paga a tua birita quando você vai no rolê. Mas basicamente é encontrar pessoas fundadoras de startups, programadores, designers, num evento onde você vai tomar birita. Vai tomar uma cerveja e trocar ideia. Porque a vida do founder é uma vida complicada, parceiro. Não é simples, né? Então você cansa, você realmente tem que ser resiliente pra caramba. E aí as comunidades, elas servem para apoiar todo esse ecossistema que se desenvolve em cima da necessidade, né, dessas startups tracionarem. E aí o papel de líder de comunidade vem daí. A gente faz muitos eventos, o Startup Weekend é um dos principais eventos que faz engajamento para esse ecossistema funcionar, e é onde as pessoas começam a entender como é que você vai criar uma nova startup ou criar um novo negócio digital escalável, replicável. E etc e tal, né? Quando a gente fala de startup, né? Eu lembro que nessa época, acho que eu caí nessa época, mais ou menos 2016. 2017, a gente se conheceu mais ou menos nessa época. Foi no WeWork, né? Que era um cowork na época. Entre 17 e 18. Foi quando eu quebrei a quarta vez. Isso que é engraçado, né? Quando eu cheguei nesse ecossistema, eu conheci muitos caras que já tentavam fazer muitas coisas, né? Sim. Eu tive um choque talvez cultural porque eu sou um cara técnico, eu sou um cara técnico que estava começando a entender o que era negócio ainda, né? Que não se tratava só de um CNPJ aberto, enfim. E aí eu tive um choque ali, porque eu cheguei ali muitas terminologias, muitos processos, muita gente que hoje tem até um meme pra isso aí, que é o tal do menzinho, né? Exatamente. Tem muito menzinho, né? Sim. Então, o menzinho, ó, galera, vocês estão vendo o menzinho agora com aquele personagem lá, né? Até esqueci o nome do rapaz. Mas nessa época. O Jorge, Jorginho, só que na época das startups era lotado desses caras aí, velho. Mas ainda tem. Eles estão de buraco. Os caras de. Estão pela Faria Lima, né? Bermudinha, tênis, sapatênis, aqueles fonezinhos da Apple, e o linguajar da XP. Isso aí. E o linguajar de negócio, né? Total. Aquele linguajar de negócio, né? E aí, pra assim, gente que é técnico é foda. Então, e aí assim, cara, eu queria que você pudesse explicar aqui, né? Porque, qual que é a diferença de uma startup para um negócio? Tô abrindo um negócio... Uma empresa comum. Uma pequena empresa e uma startup, né? O que difere de fato? Porque realmente, quem está no ecossistema de startup é totalmente diferente de quem está abrindo um CNPJ, está construindo, ou prestando um serviço, ou construindo um produto. A forma de lidar é muito diferente. Até o jeito de pensar o negócio é diferente. O jeito de moldar, né? Exatamente. Como que vai difere, botar assim, o negócio no mercado. Cara, startup, por base, né? O conceito básico vem de negócios que estão
que são negócios de base tecnológica, ou seja, que precisam de tecnologia 100% para viver, para existir. São negócios replicáveis, escaláveis e que estão num contexto de extrema incerteza. Esse silêncio é foda. Você, tipo assim, pô, mas o que seria extrema? Assim? Vou te explicar. Uber. Quando o Uber nasceu, você tinha táxi. Você não sabia se aquela porcaria daquele serviço podia ser regulamentado. Se ele podia existir ou não. Como é que a concorrência ia se dar. Se de fato as pessoas iam usar ou não. Os riscos são muitos. Exatamente. Então, a gente define startup o conjunto de pessoas que topa todos esses desafios. Criar uma empresa de base tecnológica que seja escalável, replicável e que esteja flertando aí com essa incerteza, com essa quase ilegalidade. Pega buzzer, até hoje a gente tem problema aqui no Brasil por conta do transporte coletivo usando ônibus intermunicipal e tal, porque não é regulamentado. E aí a gente vai ter fintechs que aqui no Brasil desafiaram o modelo financeiro. Né? Então, a startup ela tem essas características. Na maioria das vezes, são modelos de negócios que têm muita facilidade para crescer. Então, você vai usar a tecnologia para montar um negócio aqui, por exemplo, em Sorocaba. A gente está em Sorocaba, tá, gente? Não sei se vocês sabem. A gente está montando um negócio aqui, nós três vamos montar um gestor de coworking, tá? Uma aplicação para gestão de espaços compartilhados. E, ele serve para cá, mas eu só preciso subir mais infraestrutura para poder escalar isso para outros coworkings na região inteira, depois o estado inteiro, depois o país inteiro e quem sabe o mundo. Essa é a premissa básica de uma startup. Entendi. Ser escalável, replicável. E tem que ser em tecnologia. Sim, porque você não vai conseguir replicar um negócio sem tecnologia. Você não consegue expandir. Eu não posso comparar uma franquia tipo uma Cacau Show da vida, e aí, né, a gente sabe os problemas que a Cacau Show tem tido aí recentemente, não sei se vocês estão a par, a bolha da tecnologia, não sei se está acompanhando muito isso, mas na bolha de negócios tem sido complicado. E replicar uma franquia é caro pra cacete. Agora, replicar uma infraestrutura de tecnologia são outros 500. Então, se você parar para pegar hoje, para pensar, negócios de tecnologia costumam escalar e crescer muito mais rapidamente com um custo muito mais reduzido. E aí você vai criar, por exemplo, né, olhando o P&L, né, ali o Profit and Loss, a parte o DRE das empresas, se eu pegar uma empresa de tecnologia padrão, para ela crescer, ela vai ter que aumentar muito a contratação de mão de obra. Porque você vai ter que ter mais time, mais gente trabalhando. Sim. As startups costumam descolar do teu custo fixo operacional o valor de receita. Porque ela começa a vender muito. Aí entram os SaaS, PaaS, plataforma como serviço, infraestrutura como serviço, software como serviço. Você falou, né? Escala infra, né? Exatamente. Você não vai escalar gente. Você não vai escalar custo operacional, abrir mais uma sede, comprar um prédio. Você não precisa disso. Vou dar um exemplo. Você acaba escalando as equipes, mas numa velocidade muito menor do que a receita, né? Muito menor. Vou te dar um exemplo de um mercado que eu estou começando a entrar agora. Eu tô saindo de uma startup que eu acabei a gente está fechando ela agora, estou fazendo a minha saída. Foi uma startup que eu fui sócio de uma grande mineradora. E agora eu estou montando um outro business. Vou lançar aí provavelmente um pouquinho depois final de julho, começo de agosto. Quer ver um mercadaço? E aí eu não sei, né? Acho que é tranquilo falar aqui. OnlyFans, Privacy. Sim. Cara, você pegar mercado Black a OnlyFans hoje é uma empresa que fatura bilhões com 40 funcionários. Caraca, só 40? Só. Há 12 anos, eles têm essa média de funcionários. Pois é. Tu tá entendendo? Então você vai ter a maior renda per capita de empresas de tecnologia hoje por funcionários no mundo é do OnlyFans. Caramba. Você falou isso aí, eu tava lendo uma matéria, cara, do WhatsApp, antes da Meta comprar. O WhatsApp, ele era sustentado por uma equipe de 50 engenheiros. Acho que 2016, 2015. Sim. Tipo, pra manter uma plataforma daquela magnitude, né? E para pensar, só vai crescer infra. Só vai crescer infra. O produto, ele na verdade, não é que o produto... Ele precisa de mais velocidade. Então você contrata velocidade, mas não em escala de clientes. E agora com o avanço da IA, né, com esses agentes de AI, tarefas rotineiras que teriam uma pessoa ali também
pode ser, quer dizer, já tá sendo substituído, né? Sim, total. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o conceito de unicórnios, né? Acho que sim. São as empresas que têm um valuation, né? O valor de mercado de mais de $1 bilhão. Já se fala com o advento dos agentes de IA e da inteligência artificial generativa, principalmente para coding, dos unicórnios de uma pessoa só. Porque hoje você tem condição de montar um time de agentes para te ajudar a codar e entregar soluções de forma muito mais rápida, gerando valor. E é o que já está acontecendo. Por exemplo, um grande cacete. Eu já estou buscando lá estou testando algumas ferramentas e tal, que eu estou procurando exatamente isso. Assistentes de programação. Então, por exemplo, o que me trava no meu desenvolvimento? Teste. Teste é uma coisa que sempre barra. Sempre. E ninguém gosta de fazer, né? Ninguém gosta de fazer. Não, e assim, nossa, cara, vamos falar a verdade. É uma questão também depende de cultura de time. Porque muitas das vezes, se o time, a squad, não pensa em qualidade, a qualidade inteira tá precária. Não pode compromete o resultado da entrega também. Compromete, né? E não fica só na ponta do QA, né? Então, eu estou, por exemplo, estudando ferramentas lá para escrever os testes para mim. Porque se eu consigo focar muito mais na regra de negócio, no problema, na saída daquele botão, o que ele vai fazer, e eu consigo garantir sustentação de qualidade com assistentes de IA, cara, é o que vai acontecer hoje. Então, tipo, a gente vai ser o desenvolvedor orientado a IA. Então, quais são as IAs que você usa? Quais são as ferramentas? Provavelmente as entrevistas daqui para frente vão ser dessa forma, né? Sim. A grande chance de que as coisas sejam conduzidas e baseadas na existência da IA. E eu hoje já vejo, inclusive, testes para vagas de emprego onde a galera fala assim, você vai codar, você não vai usar IA não, eu quero saber se tu sabe mesmo. Porque todo mundo tá usando, cara. Não tem mais pra onde fugir. Você já começa a codar contando com o Copilot dentro do Git. Exatamente. Mas, cara, eu tenho uma opinião sobre isso, que é o seguinte. A gente tem que usar essas plataformas aí, esses assistentes de IA como um apoiador ali, né? Por exemplo, eu já sei como que funcionam as coisas, o Kevin, né, que desenvolve também, e eu sei exatamente como fazer aquilo, só que eu vou perder, tipo, sei lá, 6 horas para poder fazer aquilo. Cara, eu vou jogar lá no assistente de IA para poder fazer para mim. Exatamente. O que eu faço? Revisão. Exato. Eu pego o material, eu dou o prompt, né? E assim, se você, por exemplo, o ChatGPT e outras ferramentas tem essa questão de Project Assistant, né? Exato. Então, você passa as parametrizações, ele já sabe o que você precisa fazer e literalmente ele vira um super estagiário para você. Exato. Então não faz sentido, por exemplo, eu vou ter que criar lá um método, uma classe, ou sei lá o que. Caralho, eu já sei o que eu preciso fazer. O mais importante do programar não é exatamente os detalhes, escrever o código em si. Mas qual que é o processo que tem que ser seguido. Fazer as coisas se encaixarem, né? Então, você falou, vou ficar 6 horas codando uma classe ali, se eu posso pedir as instruções e ela gerar e eu revisar isso. Exato. Você só revisa. Fazer um pair review, né? Então, Exatamente. Tipo, hoje, por exemplo, eu vou desenvolver um sistema, por exemplo, algum sistema para poder apoiar alguma coisa, eu sei exatamente como que eu faria se eu fosse fazer na mão. Então eu vou dando ali as coordenadas pro assistente, eu quero que ele se conecte com o serviço, eu sei qual serviço eu vou usar da cloud, então se conecta com ele, enfim. Acho que a tendência de mão agora é aprendizado. Eu preciso aprender, beleza, aí eu tenho que fazer, não tenho como pedir para alguém fazer para mim, né? Bom, cara, aí voltando assim, esse assunto das startups, aqui a gente tem muito dev que acompanha a gente, né? E tem muito dev, às vezes, que quer empreender, que quer lançar um sistema. Pode divulgar aí, pode ficar à vontade. Já. Assim, por exemplo, tem um cara de tecnologia e normalmente, quero construir um SaaS, né? Aí se você puder também explicar pra gente essa questão de SaaS, os tipos de software sobre serviço que a gente tem, né? O cara que quer começar e ele quiser entrar, assim, se ele está desenvolvendo com base em tecnologia, isso já entra no modelo, né? Talvez a questão do risco ele pode influenciar ou não, mas se o cara está começando, cara, eu sou dev, eu quero começar um negócio, eu não entendo bulufa, né? Quais são os processos que eu tenho que puxar para fazer uma plataforma? Eu quero desenvolver uma plataforma para atender determinado mercado, como que eu saio do outro lado? Tá. Cara, a primeira coisa de tudo, assim, e é o que a gente ensina dentro desse ambiente de startups, né? Eu sou facilitador de Startup Weekend, por exemplo, que é uma espécie de hackathons
os devs, na maioria das vezes, estão acostumados, mas o Startup Weekend é como se fosse um hackathon que ao invés de criar uma solução, eu estou criando uma solução, criar uma feature ou alguma coisa de tecnologia especificamente, eu estou criando um negócio. Então, no Startup Weekend, a gente ajuda pessoas que querem criar negócios a criar negócios. Ou pelo menos aprender como faz. E o que a gente geralmente dá de dica para quem realmente pode fazer isso, e uma das principais dores é tecnologia. Então, se tem devs querendo criar negócios hoje, a solução que você acha que você está criando, que você quer criar, provavelmente não é o melhor. Por mais especialista que você seja na tecnologia, não é sobre tecnologia. É sobre resolver problema. Então não adianta eu falar que eu achar que eu vou criar um software fodaço, né, que vai resolver todos os problemas do mundo, porque não vai. Primeira coisa que você precisa fazer é validar se o problema existe. Ou se não é um problema que só você tem. Que você acha que tem também. Não, porque às vezes eu tô em casa e meu controle remoto não tá funcionando. Então o problema é que todo mundo tem. Não, talvez seja só o meu, eu preciso trocar a pilha. Aquele velho conhecido tio que tem uma ideia mirabolante. Não, vai validar. Vamos ficar rico. Não, tem que ir pra rua validar, ver se tem mais clientes, se é um mercado de verdade, se as pessoas estão dispostas a pagar por aquela solução que você vai criar. Porque às vezes é uma solução que é só nice to have, que é só legal ter, mas, cara, eu vou pagar pra ter essa porra? Eu já vivo sem. Entendeu? Sim. E aí não faz muito sentido. Agora, se é uma solução que realmente ela é must have no teu dia a dia, que você realmente precisa dela e que sem ela você não vai seguir, cara, aí vale a pena você mergulhar e desenvolver aquilo. E esse processo de validação, como é que funciona? Pô, como é que eu vou pra rua? Eu tenho que fazer pesquisa? Tem. Então, a gente pensa o quê? Design thinking? Você usa também bastante design thinking. Você vai se basear no que a gente chama de business model canvas num primeiro momento. É um padrão onde você vai ter ali 9 blocos para você decidir mais ou menos. Depois a gente deixa os links ali de referência, mas você vai conseguir ali decidir quais são os principais fatores que a tua futura empresa precisa resolver e garantir que estão de pé para que a empresa funcione, mas o principal da validação é conversar com pessoas que têm as características semelhantes a você ou a quem tem a dor que você diagnosticou, que a gente chama de persona. Então, por exemplo, eu acho que a minha solução é uma solução que atende pessoas, sei lá, vou falar de dos projetos que eu estou tocando hoje. É uma solução para acesso à saúde para pessoas LGBTQIAPN+. É uma dor grave no sistema de saúde pública e privado, o acesso, por exemplo, a situações para pessoas trans, etc. Para validar isso, eu tive que conversar com gente pra caralho. Eu tive a ideia, achei legal, porque eu vi uma reportagem falando que era um problema. Falei, isso é um negócio fácil de resolver, que é conectar um profissional com quem tem a dor. A gente aqui no Brasil tem muita coisa de ser atravessador, né? A gente tem essa facilidade de montar marketplaces. Então, cara, é o chamado negócio baseado em take rate. Você vai tirar um percentualzinho da negociação. É um atravessador, pô. É o que a galera fazia no Ceasa. Nada mudou. Mas basicamente cara, percebi que a dor existe, deixa eu validar se ela é uma dor que vale a pena para eu ganhar dinheiro. Então vou conversar com 10, conversei com 10, com 15 pessoalmente, aí eu faço um formuláriozão, procuro o meu aquário, né, que é tipo um peixe que pague, que eu sei onde que vai ter um monte de gente com essa mesma característica. Parada gay. Beleza, vou lá pesquisar. E aí vai entrevista. Na rua mesmo, Na rua mesmo. Leva um QR Code, responde essa pesquisa aqui pra mim. E a pessoa vai respondendo. Depois que você tem um volume mínimo ali pra entender mais ou menos o comportamento do mercado, você decide se vai ser um negócio de só fazer a conexão entre as pontas, se vai ser um negócio baseado em propaganda. Aí você vai desenhar um modelo. Isso aí é legal, né? Que, por exemplo, às vezes a gente vai... eu quero validar uma ideia, quero construir uma ideia, mas a gente fica limitado ao digital. Pô, só dá pra fazer no digital. E não. Dá pra fazer na rua, né? Eu posso ir pra rua, né? Se eu tenho isso próximo de mim, ou não tão distante, né? Sim. É possível de ser feito. Foi o caso que você fez na rua, né? Por exemplo. Sim. E você tava falando aí do quanto aquilo vai gerar valor, né, pro dia a dia das pessoas. Isso aqui é legal, mas pra mim não faz sentido. Mas também não tem o outro ponto. Eu acho que eu vi algum texto sobre a OLX, que não sei se foi a OLX ou foi algum outro marketplace de vender coisa usada, que tipo, os caras começaram a usar pessoas famosas pra poder chegar pro pessoal, você tem um negócio parado aí dentro da sua casa, por que você não vende?
Sim, total. E aí eles começaram a introduzir essa cultura nas pessoas pra poder É fazer a startup publicidade, né? deles, É tipo, realmente fazer sentido pro dia a dia das Exatamente. pessoas, né? Exatamente. Tem uma máxima que a gente leva em consideração nas startups também, que é, se você tem um topo de funil grande, ou seja, tem muita gente para entrar, que é o caso da galera na época da OLX, né? Quando a OLX começou, eu não sei se vocês lembram, talvez vocês lembrem que é bem velho, tinha um jornal impresso que a galera chamava de Bom Negócio. Que tinha várias capitais, a galera botava anúncio gratuito lá no jornal e tinha propaganda. Depois isso virou Bom Negócio Online, que foi comprado pela OLX. Pelo menos lá no Rio era Bom Negócio. Eu acho que em outros países, eu lembro desse em outras jornalzinho cidades tinha outros nomes. Mas enfim, quando a OLX começou, ela não tinha um modelo financeiro que fazia ela parar de pé. Geralmente, startups não têm um modelo no começo que para de pé. Você vai botar dinheiro do bolso, você vai precisar de investimento anjo, você vai precisar correr atrás de uma rodada mais séria para captar recursos, para montar uma jornada ali de queima de caixa, até você começar a faturar de fato, a alcançar o break-even, né, que é aquele ponto de equilíbrio. Mas no caso do OLX, por exemplo, eles tinham muita gente usando, divulgando, eles não cobravam nenhuma taxa, como eu acho que ainda não cobram para você anunciar, Não. Mas quem que paga a conta? É o anunciante que bota um bannerzinho lá em cima, que é o modelo de negócio baseado em ads, né, de advertisement. Então você tem gente anunciando, pagando a conta de infraestrutura, e o volume de gente acessando vai fazer com que faça sentido para aquele anunciante botar uma grana, botar um anúncio aqui com vocês. Por exemplo, entendeu? Quanto mais volume de assinantes vocês tiverem, gente vendo, mais vocês vão ser interessantes para que alguém bote dinheiro no negócio. É a mesma porra. Exato. Normalmente no início essas plataformas sempre começam assim, né? Com ads. É um bom e aí começo. depois vai evoluindo. Hoje você Se pega o tiver volume, OLX, tipo, eles vendem. Eu não sei se vende ads ainda, mas Vende. você consegue pagar pra poder ter o seu anúncio topo tipo da no lista, topo. Agora tem o patrocinado, OLX né? Pay também que você. Exato. Quem tá você fazendo isso consegue- é o iFood também, né? Também. Você consegue financiar o produto por lá, comprar com um meio de pagamento próprio do OLX. Exato. Você bota lá teu cartão de crédito e eles fazem o financiamento e fazem o quê? Pegam um percentualzinho Exato. pra Dá uma poder mordidinha. financiar. Igual o Mercado Livre, cara. Exatamente. O negócio virou tipo um monstro. Virou. Tem até Mercado Play agora, você já viu? Eu conheço, já Virou vi, já. tipo televisão também, Mercado Livre. Porque você tem volume de usuário. E aí, quando você tem usuário pra variedade, caramba né? usando, Você pode aí colocar você em- pode criar novos modelos de negócio. É. E esse é o princípio básico da startup. Pega o Nubank. Quando o Nubank começou, era só cartão de crédito. Ah, mas você já tem 10 mil clientes. Abre um banco. Não, é cartão de crédito. Eu vou fazer isso melhor do que qualquer outra pessoa. Depois que você tem volume e você tem uma massa de usuários que acredita na tua marca, aí você pode criar lá um puxadinho. Ah, vamos fazer aqui agora a parte de investimento. Vamos fazer agora aqui a parte de financiamento. E aí você vai abrindo uma série de outras alternativas, que foi o que o Mercado Livre fez e todas essas grandes plataformas fazem. Fez a A mesma iFood está coisa, fazendo a entrou. mesma coisa. Entrando na recorrência, o Uber também entrou na recorrência, Exato. o Uber, o Click Uber, One, né? Exato. Aí era só Uber, depois vem Uber Eats, e aí você vai criando outros modelos de negócio em cima daquilo. Ontem mesmo, aqui tem patinete também, né? Lançou aqui agora Isso. recente. A mesma empresa do patinete, que é a Jet aqui, que é aquela azulzinha, tem lá em São Paulo também. Ontem a gente foi pra balada, eu e minha namorada, e, porra, acabando a bateria do celular. Eles têm um deckzinho, cara, de powerbank. Caraca, da Jet. deles mesmo? E aí você pega, tem uma porrada de pontos espalhados na cidade, você pega um powerbank num lugar, entrega no outro, E fica por 6 contos, 6 reais. 6 reais pra eu dar uma carguinha no telefone e resolver meu problema. Pronto. né? 6 Já reais tá no salva meu a vida. cartão de crédito, já uso ali quando eu vou na Faria Lima ali, na Vila Olímpia. Vai embora, né? Acabou. Bom, aí assim, você comentou que a gente primeiro tem que pegar, validar a ideia. Isso. Então, vou pra rua, E tem que vou ter cara fazer de pesquisa. pau, né? A gente que é Cara de programador, eu demorei. Eu só quebrei minha cara de pau porque eu queria namorar. Mas se depender de mim, eu tava em casa codando. Aí o que você tem que fazer? Tem que ter coragem de fazer as primeiras entrevistas. Aí assim, pra montar a entrevista, por exemplo, a gente tem... GPT. Zoeira. Não, hoje tá mais fácil, né? Total. Mas, por exemplo, como que eu vou montar aqui? Por que eu vou perguntar? Sim. Porque quando a gente vai fazer uma pesquisa, né? A gente tem que entender que o usuário ele nunca vai falar aquilo que realmente... Total. A gente tem que ter, né? Se eu perguntar, Sim. vai ser bom, vai ser não sei o quê. Você pagaria? Não. Pô, peraí, né? Não. Então, aí aquela Claro. pesquisa fica adulterada, né? Exatamente. Tipo, Enviesa, né? Então, por exemplo, existe framework ou modelo. Hoje tem o Existe um GPT, tudo bem, mas princípio existe como que a gente monta uma pesquisa disso? Existem né? alguns princípios básicos. As entrevistas, e aí a entrevista é entre vistas. Então, né, tá aqui, entre a minha vista e a sua, a gente está desenrolando. Ela tem que
obrigatoriamente não ter perguntas fechadas. Então eu não vou perguntar pro cara se o controle remoto é bom para ele. Claro que é, ele sabe que é. Eu estou enviesando. Não pode ser uma pergunta de sim ou não. Eu tenho que chegar para a pessoa e falar assim, vem cá, como é a sua rotina para lidar com o seu aparelho de televisão? Como é que você faz para ligar, quando você troca de canal? E aí deixa a pessoa falar na entrevista. Depois que você tem uma massa crítica de entrevistas, aí você monta formulários mais drivados para decisões. E aí você tem call to actions mais claros. Você pode fazer perguntas mais de sim ou não, ou quantitativas, né? Quantas vezes você utiliza. Para o mesmo público ou para outro público? Para o mesmo público, para a mesma persona, só que não para os mesmos entrevistados. A entrevista pessoal pode ser online também, não tem problema, você marca uma hora com a pessoa e conversa, você vai fazer para menos pessoas, porque você também não tem muito tempo. Agora, quando você for montar os questionários online, aí você pode divulgar em tudo quanto for grupo de WhatsApp que faz sentido para sua persona. Então, no meu caso lá com a Proudcare, que é essa plataforma de saúde para o público LGBT, a gente primeiro fez 25 entrevistas pessoalmente, e para fazer a validação foi inclusive durante um Startup Weekend, foi quando a gente percebeu que de fato a dor existe. Pegamos alguns casos emblemáticos, inclusive de muito preconceito, mulheres trans sendo assediadas por profissionais de saúde, etc. E aí, depois que a gente percebeu que isso realmente tinha ali um viés mais denso, aí a gente foi pro povão e aí começou a botar em tudo quanto foi grupo de WhatsApp desse segmento para conseguir validar e ter um direcionamento melhor se valia a pena a gente, por exemplo, cobrar uma taxa na consulta, ou se valia a pena a gente fazer cobrar do profissional de saúde, ou não vamos cobrar de nenhum dos dois, vamos deixar um anunciante olhar para isso aqui, né? Então, cada modelo de negócio se comporta de uma forma. E aí você vai decidindo como é que você vai botar esse modelo de negócio na rua, baseado no resultado dessas entrevistas e pesquisas. Ou seja, mesmo que a minha ideia parte de uma tecnologia, eu preciso todo de um aparaço de negócio para que isso vire tecnologia no final. Exato, porque a tecnologia por si só é commodity. Então não importa, vou codar vou fazer em React essa porra, então vou fazer em C#. Não importa. Eu senti a dor no coração, né? Mas vou fazer, em ASP clássico. Tem gente que ainda coda, tu acredita? Sim. Acredito. Então. E aí, não importa em qual tecnologia você vai fazer. O que importa é que se você está realmente resolvendo o problema do teu futuro cliente. Né? E se ele está disposto a pagar, 10 centavos, ou 10 reais, ou 150 reais para aquela entrega que você está fazendo. E o mais importante de tudo, para você que é dev, que está vendo a gente agora, e que acha que pode botar um produto no mercado, você não pode se apaixonar pela sua solução. Você tem que se apaixonar pelo problema que você está resolvendo. Porque senão, cara, você não vai chegar do outro lado. Porque talvez você ache que aquela solução resolve o problema das pessoas, mas na hora que você bota para testar, não é bem assim. Ninguém usa, né? O look and feel não tá bom, a usabilidade não tá legal, talvez antes do problema que você acha que está resolvendo, tem uma dor maior que você ainda não conseguiu perceber. Então, esquece a solução. A solução, ela é resultado da sua capacidade de fazer um diagnóstico bem feito do problema a ser resolvido. Que é o que a gente faz hoje, por exemplo, nos projetos que a gente faz dentro de empresas. Qual a primeira coisa que você faz? Documentar bem o backlog, entender bem qual o problema que está sendo resolvido, o que o usuário espera como entrega final, seja da sprint, seja do projeto como um todo. A gente já faz isso. É só replicar isso para a sua própria solução. Vou te dar um exemplo bobo. Eu sei que a gente tem tempo, né? Tem tempo. Mas, enfim, esses dias eu fui facilitar um evento lá em Chapecó. Aí, na volta, deixei a moto aqui em Guarulhos, que eu vim de moto até Guarulhos, adoro andar de moto. Sim. Deixei a moto no estacionamento em Guarulhos. O estacionamento tem um transfer que me leva até o aeroporto. De graça. Só que ele demora um tempinho. Eu nunca sei quando que o transfer está saindo ou está voltando. Na ida, no avião, online, aí voltando para os agentes, para a gente voltar para a tecnologia, se vocês acharem legal. Eu, via prompt, montei uma solução para fazer a geolocalização do transfer, da onde que está a van, ou seja, eu pego o GPS do motorista, sei onde a van está chegando, para o cara poder usar. E agora eu vou montar um microsite e eu vou botar de graça para os estacionamentos e vender ads. Esse ponto aí que você falou de precificação, como que a gente acerta, qual é o modelo que a gente consegue fazer uma precificação? Pô, como que eu vou precificar e como que eu acerto no valor, por exemplo? Ou chego próximo, ou... Sempre olha para o custo. O que você tem de custo operacional para botar essa solução para funcionar? Se você vai ter,
é uma solução tipo OnlyFans, né? Tá lá, você vai fazer upload de arquivo de mídia, você tem que levar em consideração qual vai ser o teu custo para armazenamento de vídeo, áudio, imagem, né, fotos, etc., por quantidade de usuários que estão consumindo, quanto de tráfego você vai pagar. Faz um cálculo básico em cima disso e aí você começa a testar a precificação. Por exemplo, vou botar uma margem aqui de 10, 20, 50% e testar. E faz também benchmark. Benchmark é o comparativo que você vai fazer com seus concorrentes. Porra, quanto é que o Privacy cobra da produtora de conteúdo adulto hoje? Eles cobram 20% de take rate. Ou seja, se a mulher se a pessoa que está produzindo conteúdo pack do pezinho lá cobra R$100 de assinatura, 80 vai para a produtora de conteúdo, 20 fica para a plataforma. Só que o custo da plataforma não é 20% nem aqui nem na China. Certamente é 4, 5, fora o custo do meio de pagamento. Margem, então você vai ter ali 10, 12% de margem, que para eles é o lucro, né? Mas a precificação precisa ser, no mínimo, cobrir os custos. E aí entender se você vai cobrar direto do teu usuário ou se você vai ter alguém para pagar essa conta, que é o modelo de ads ou de parcerias. Enfim. Isso a gente vai testando também, né? Lança lá, testa com um valor, testa com outro valor. E aí mas aí tem que ser sagaz. A gente que é dev tem que ser sagaz. Microsoft, Amazon, Google, DigitalOcean, todos eles têm programas de benefício para startups. A AWS, por exemplo, dá até $100 mil de infraestrutura para você testar a sua solução. Exato. São $10 mil. Cara, sério, eu sou advisor de algumas startups. Eu não conheço nenhuma das startups que eu sou advisor hoje, pelo menos umas 10, que tem usado os $100 mil. Sim. Não usaram. Não usa, cara, não gasta, usaram. Não gasta. E tracionaram depois disso e foram embora. Entendeu? A Microsoft tem o Microsoft for Startups. Exato. Né? Google, e inclusive eles, dependendo do negócio, eles até apoiam. Né? Financiam, você tem programas inclusive de investimento dessas eles empresas. Também fazem investimento. Botam grana. Botam gente lá do... Mas aí tu tem que ser brabão. Aí assim, falando de investimento, né? Pô, isso é um processo que eu passei dentro daquela época da startup. Foi um baita de um aprendizado também. Construir modelo de business plan e tal, cara, dificílimo fazer isso, né? Então assim, pô, quando que eu sei que eu preciso de um investimento, qual é o valor, né? A gente tem que estar atrelado isso ao plano de negócio, sim, né? ao valor. Agora, como que o cara que é dev? Pô, eu sou dev, caramba, quando que eu sei que eu preciso trazer um investidor para dentro e o que eu tenho que responder para um cara investir na minha startup? Porque investidor se a gente pega pelo Shark Tank, por exemplo. Não, né? Nem usa como referência, mas tudo bem, vai. Os caras são brabos. Os caras são agressivos. Eles vão querer mais e mais e vão. Por isso que chama de tubarão, né? Que os caras, você pede 10%, não, eu quero 30%. Os caras colocam risco e não sei o quê. Total. O que o investidor avalia e para quem está buscando investimento, qual que é o momento certo de para pensar o seguinte. É investimento, não é brincadeira. Então, assim, o investidor, você, quando está investindo, você está esperando entender quando é que você vai ter teu lucro. Quando é que você vai poder ter esse retorno de volta. O investidor de startup tem a mesma mentalidade. Ele está botando dinheiro em você, não é porque você é legal ou porque a solução é boa pra caramba. Ele está botando dinheiro em você porque ele acha que essa solução vai valer mais. Em algum momento ele vai vender a partir dele e botar o dinheiro no bolso dele de novo. Essa é a história. Então, respondendo a tua pergunta, como que você decide quando você precisa, de quanto você precisa? A validação que a gente estava falando, pergunta, é isso. No momento em que você entende que você encontrou o teu problem solution fit, que é aquele encontro entre o problema que você achava que ia resolver e a solução que você criou, a solução resolve o problema, aí é a hora de captar. E aí como é que você vai captar? Existem várias formas de fazer isso. Existe dinheiro a fundo perdido via programas de inovação, a galera que bota ali 50, 100, 150 até 500 mil reais, que você não precisa devolver, é um dinheiro de fundo perdido mesmo. Caramba, existe isso? Dinheiro de fundo perdido? Existe. Existem programas que fazem Qual isso. Qual é o sentido disso para quem está botando dinheiro? O que seria um fundo perdido? Então, instituições como, por exemplo, a FAPESP, a FINEP, baseadas em grana pública, investem em inovação e tecnologia para desenvolvimento do ecossistema de inovação daquele país. É um objetivo estratégico para o país que a inovação seja promovida. E existe dinheiro público que é colocado nisso. E às vezes está parado lá e não tem onde... Às vezes tá parado muito. Então, são milhões e milhões que ficam estacionados ali dentro da FINEP, por exemplo, para ir para parques tecnológicos ou para programas de inovação, aceleração de startups, etc. Tem dinheiro privado nisso também. Então, tem aceleradoras ou investidores anjo que botam grana nesses projetos. E aí, qual é a conta que você precisa fazer?
Bom, eu fiz essa solução sozinho, eu e mais 2 amigos, montamos aqui nossa micro startup. Enquanto eu estou trabalhando, eu estou desenvolvendo o meu side business aqui. Funcionou. Consegui vender para os 10 primeiros. Todos eles têm as mesmas características. Eu acho que se eu fizer uma landing page legal aqui, né, para vender esse meu produto, botar uma grana de ads e conseguir impulsionar isso, eu vou atrair mais gente para o meu topo de funil e vou vender com mais facilidade. Aí é a hora de você pegar uma graninha. E aí pode ser, caso Flávio Augusto da vida, né? Pegar dinheiro no banco. Hoje eu não recomendo, o juros está alto pra caralho. Mas, se você realmente encontrou esse fit, aí tá na hora de sair do Problem Solution Fit e buscar o Product Market Fit. Então o produto de fato bem construído, que não era só uma soluçãozinha, já vira um produto. As pessoas conseguem ver valor de uma forma mais clara sobre o que você está entregando, não é mais aquela solução nice to have, é uma solução, putz, eu preciso disso para viver, vai resolver minha vida. E aí você vai trazer mais gente para o teu funil de vendas, trazer mais gente para comprar aquilo, e para escalar isso você vai precisar de grana, porque não vai mais dar para você continuar trabalhando na empresa que você está e tocar esse produto, porque vai ter mais demanda. Então você vai pegar uma grana emprestada, porque o dinheiro de investimento é um empréstimo, ele é caro, porque em algum momento você vai ter que devolver essa grana para o teu investidor, e aí você vai pegar essa grana e pagar dois ou três devs para ficar full time e você tocando a empresa em conjunto. Aí a gente chama isso de runaway. Você vai definir que você vai precisar, por exemplo, pagar 2 devs de 5 pau cada um, exemplo, por 18 meses. Você vai ter lá um custo operacional para essa sua operação. Sim. Você vai calcular ali o quanto você vai botar de marketing também, e aí entra o plano de negócios, aquela coisa toda que você montou. E aí você vai projetar isso para 18 meses. E quanto você vai conseguir faturar nesse processo, né? Porque se você conseguiu vender para 10 em 2 meses, você pode levar em consideração que você pode, no mínimo, replicar 10 a cada 2 meses, né? Lembra que startup é escalável? Sim. Você tem que botar uma meta maior, né? E a gente alcança a meta, como diria Dilma Rousseff, quando a gente alcança, a gente dobra. Beleza, sem saber qual é a meta. E aí você vai calcular qual é o teu custo para aquele período de operação e, vai bater lá 150, 200 mil, é isso que eu preciso. E aí você vai captar essa grana pensando em vender 10% da tua empresa, 15% da tua empresa para o investidor. Depois desses 18 meses, durante esses 18 meses, a empresa crescendo, dando certo, você já começa a se preparar para a segunda rodada de investimento, onde você vai precisar de mais grana para contratar mais gente para escalar mais rápido o produto, trazer novas features, etc. E aí, amigo, esse é o game do equity. Então, assim, a gente tem 2 fases. A gente tem a fase 0 de construção, que você falou que é o anjo, Isso. que é o fundo perdido. É o triple F que a gente chama, né? É Friends, Family e Fools. Nesse Fools de momento, tolos mesmo, de burros. O O amigão, tipo, você que tá ricão, eu tenho uma boa ideia, eu vou vir aqui, Kevin, quer botar 50 conto aqui nisso aqui junto comigo, não? Isso, é a galera assim, próxima. é o risco maior. Não é nem o anjo, que o anjo já é um pouco mais profissional. É mais profissional. Mas assim, essa parte de investimento, a ideia não está validada. Na maioria das vezes é bom que ela tenha um mínimo de validação, não pode ser só PowerPoint. Ela está validada na hipótese, né, na pesquisa. Isso. Às vezes você já construiu também um MVP, né, que a gente chama, o mínimo produto viável, né? O MVP, que é esse mínimo produto viável, ele já é um sistema ali, por mais que esteja meio quadradão, ele já é um negócio que dá para usar, sabe? É alguma coisa ali que já está funcional, que você vai dar na mão do teu cliente para fazer as primeiras vendas. Entendeu? E aí você traz os early adopters, né? E esse investidor que ele tá ele quer ver esse resultado aqui. Ele quer ver funcionando, mas o risco é maior também. Ele sabe que o risco é maior. Normalmente ele tenta morder um pedaço maior. Também, porque é o que acontece, acho que na maioria das vezes do Shark Tank, por exemplo. Chega não tá pronto. Não tá pronto. Tipo assim, é um ou outro lá que chega que o negócio já tá rodando, tá funcionando, já tá vendendo, já tem lucro. E quanto menos validação e cliente, lucro e possibilidade de chegar no break-even você tem, menos chance do investidor se dar bem. Por isso que ele calcula o risco. Se ele olha para aquilo e fala assim, não está tão maduro, então eu vou querer mais participação porque, né, eu tô tomando risco. Eu tô botando meu dinheiro num negócio que eu não tenho certeza se vai dar certo. Quebra, como é que é? Puta, quebrei com o investidor, cara. Aí você tem que torcer pro seu investidor ser legal. Eu me fodi pra caralho. Eu não me imagino. Eu me fodi, tipo assim, não é que eu me fodi pouco, eu me fodi muito. Sim. Processo judicial e não sei o que, o negócio Eu virou. também, acredite, então, muitas vezes. Eu sei que isso é muito variado de contrato pra contrato. Sim. O contrato que eu tive pode ser o contrato que eu não teve. Então, tipo assim, quando a gente pensa de avaliar quais são os riscos de ter um investidor, né? Sim. Um deles é isso. Se quebrar, como é que fica? Né? Cara, lembra que eu falei pra você de comunidade? A gente começou lá? Sim.
Para mitigar esse risco, se conecte com a comunidade e converse com outros fundadores e fundadoras para entender como foi a jornada deles. E se precaver. Porque, né, a pessoa sábia aprende com um erro do outro. Sim. É isso, é exatamente isso. Quando quebra, vale o que está escrito. Você assinou o contrato, fez o investimento, assinou lá o mútuo conversível, que é o investimento, o acordo que o investidor faz para investir na tua empresa, na verdade é um instrumento jurídico chamado mútuo, que é um empréstimo. Né? Legalmente é um empréstimo, que você determina que vai devolver em valor monetário ou em participação societária no futuro. Então daqui a 2 anos, 3 anos. E aí, cara, pode ser que quebre mesmo. E você tem que manter uma boa relação com esse seu investidor. Porque Você não vai pegar o dinheiro desse cara hoje e voltar a falar com ele daqui a 18 meses. Você tem que falar com ele toda semana, você tem que tomar café com ele, você tem que ir lá e falar assim, amigão. E o bom do investidor anjo, que é pouco usado aqui no Brasil, é que ele tem que ser anjo. Ele tem que ser bom para você. O investidor anjo, ele não traz só o dinheiro financeiro, ele traz o smart money. Ele traz conexão, né? Ele traz oportunidades de negócio para você botar o teu produto lá para funcionar. Você, vou montar um negócio de varejo, por exemplo, para gestão de loja de roupa. Mano, eu vou falar com o Rony Messler. O cara que mais entende de moda no Brasil, de loja da reserva. Esse é o cara que eu quero ter como investidor anjo. Ou um outro player qualquer que já está ali dentro. Porque ele pode abrir portas. Então, investimento anjo, nessa fase, você precisa mais de relacionamento do que de dinheiro. Com certeza. Né? Porque o melhor dinheiro que tem para uma startup não é o dinheiro do investidor, é o dinheiro do cliente. Que é o dinheiro que não precisa voltar. Tá ligado? É o cliente que entra e paga. Mas qual é a recomendação que a gente faz e que eu dou para as startups, ou que eu invisto ou que eu sou conselheiro? Mantenha uma ótima relação com seus investidores. São os principais stakeholders que você tem que ter depois dos seus clientes. A verdade vem do cliente, mas o dinheiro está vindo do investidor por enquanto. Então você tem que manter esse cara, teu brother, fazer churrasco uma vez por mês, porra, conhecer a filha do cara, a esposa dele tem que ser sua melhor amiga. É isso. Porque se der merda, ele vai querer o dinheiro de volta. Lógico. E ele vai querer. Mas assim, o investidor ele não entra no risco. Porque eu sei que é empréstimo, o negócio entra como um contrato de empréstimo, uma agiotagem. Quase isso. Então, tipo assim, pô, quebrei. Porque eu vi, às vezes, como eu participei daquele ecossistema, daquele período, eu vi assim, 2016, vamos pegar aqui o comecinho, 2016, o WeWork lotadaço de negócio, muitos negócios interessantíssimos. De repente, em 2018, 2019, 15% deu certo. Nem isso. E assim, quebrou muita gente. Eu te chuto 5%. 5% dos que deram certo. E assim, aí eu queria entender também, porque, por exemplo, tá todo mundo ali muito bem assessorado. Essa questão do Startup Week. Sim, total. Você tinha um monte de facilitador. Tem um monte de gente fazendo isso. Você tem todo um ecossistema de muita gente de contato, muita gente de rede. Pô, como que várias ideias, vários negócios quebraram tão rápido com investimentos tão altos? Por exemplo, você falou, nem tudo é dinheiro, né? Teve startup que eu vi lá que, porra, caralho, pegou 1 milhão, cara. Assim, ó, na primeira bagaceira já pegou R$1 milhão. E não era difícil. Em 2 anos, ainda não é. Quebrou. Em 2 anos, tipo, quebrou. E aí, como é que fica o investidor, cara? Cara, o investidor, ele tem tese, né? Então, na cabeça dele, ele vai botar dinheiro no que ele conhece e no que ele sabe que não vai correr tanto risco. Mas ele continua assumindo risco. Onde que ele ganha? Ele não está botando dinheiro só em você. O investidor que só tem dinheiro para botar numa startup, ele vai investir em renda fixa. Esquece startup. Ele tem que ter dinheiro para botar num portfólio de oportunidades. E aí, ele vai botar dinheiro em 10. Dessas 10, 1 ou 2 vão pagar o restante todo do prejuízo. 1 ou 2 vão dar certo e as outras vão morrer. Lógico, ele já calcula que o resto vai morrer. Ele já sabe que nem todo mundo vai performar. Qual é o trabalho dele enquanto anjo, ou os fundos de investimento menores, né, que estão fazendo ali rodada seed ou série A, eles acompanham muito de perto para fazer com que a chance de quebra do portfólio seja a menor possível. Mas, cara, a performance de portfólio é geralmente 10%. Então, de 10 ou de 100, 10 vão dar certo. Os caras já calculam isso. E essas 10 que dão certo pagam o restante do portfólio todo e ainda deixam resultado. Então você vai ter casas de investimento, por exemplo, clubes de investimento,
Tem investidores.vc do Amuri, por exemplo, que é um cara... Essas venture capital, então Tem elas uma fazem isso. Então, todos montam um eles. leque. Eles levam em consideração o que é interessante para eles no portfólio, mitigam o máximo possível de risco. Aí vão ter, por exemplo, na avaliação de se bota ou se não bota dinheiro, se é uma pessoa que já fundou startup e deu certo ou deu errado, o cara já tem, aquela pessoa ali já tem experiência. Então vale a pena botar uma grana. É um redutor de problema. Ou seja, o cara que quebrou mais vezes, ele tem mais... Ou quebrou ou deu certo, ele tem mais chance de dar certo de novo. Exato. Second time founder é a galera que mais recebe investimento hoje no mundo. É o cara que foi pra rua já. Já fez, já rodou, quebrou, deu certo, o cara já viveu a experiência, ele já sabe minimamente. E aí você vai levar em consideração outros indicadores. Cara, você tava falando do Uber aí, como que tá? Eu lembro que o Uber até tempo atrás ainda tava dando prejuízo. Prejuízos. Como que eles ainda enxergam ali que vai dar certo? Então, mais uma vez, são operações. Eu acho que hoje já não dá prejuízo em algumas praças, né? Tem países que dá certo, tem países que dá errado, e mais uma vez um lugar paga a conta do outro. Mas a operação ainda é altamente financiável por conta do resultado que dá. E aí entra uma série de questões que eu acho que vale a pena aprofundar de repente num outro momento, mas é o seguinte, nem sempre o fato de fechar um ano dando prejuízo quer dizer que operou no vermelho. O prejuízo contábil não necessariamente é uma ausência de lucro. Então você está tendo condição de pagar time, está funcionando, você está atraindo dinheiro ainda de investimento de risco, né? Então você vai ter fundos, por exemplo, como o SoftBank, que tem dinheiro infinito, bota dinheiro ali e vai segurando a conta. Mas a operação está se pagando e continua escalando. Então, enquanto você está tendo indicadores de crescimento, de uso, ainda vale a pena investir, porque em algum momento essa curva que hoje está gerando prejuízo, mas está apontando para um crescimento de uso, em algum momento uma linha cruza pela outra. E aí você tem chance de ter lucratividade no momento futuro. E essa é a aposta, segue sendo a aposta. Entendi. Se eu continuo trazendo gente para consumir meu produto, por mais que ele ainda não esteja se pagando, a chance de que ele se pague um pouco mais para frente vai aumentando. Porque eu estou tendo mais volume de gente utilizando. É igual você falou, né? E assim, como eu tenho base de usuários, se eu tenho público, eu tenho tudo, eu lanço produtos e outras coisas que pode dar caixa, injeta caixa muito rápido. Pessoal, na dá empresa. licença aí que eu vou no banheiro. De novo, vai estar com ninguém disciplinário, né? Faz parte, pô. Então assim, cara, então assim, pro cara de tecnologia, que tá querendo construir um negócio, tô com uma ideia aqui, eu tenho esse braço de tecnologia, primeiro então tem que ir pra rua online ou presencial, validar essa ideia. Isso. Com essa pesquisa não óbvia, né? Não perguntar, mais entrevistas mesmo, de forma aberta. Ouvir quem você acha que tem um problema. Né? Ouvir quem você acha que tem um problema. Se você acha que você tem um problema, putz, isso aqui me incomoda. Quantas outras pessoas parecidas comigo têm isso? Sim. Pá, não sou eu, é minha mãe, é o cara lá do estacionamento. Aí eu que foi o exemplo pego dele. essa pesquisa, monto provavelmente um blueprint, Isso. para me extrair as features ou o que eu preciso construir, Exatamente. valido com a minha ideia, vejo o que bateu, o que não bateu, melhora, né? Isso. E aí a gente vai para o modelo de negócio. O mais importante nessa a transição entre uma fase e a outra está ligada ao mínimo produto viável. Na nossa cabeça de desenvolvedor, e eu também sou assim, eu já vou mapear, vou fazer, como você falou, blueprint de todas as features que eu acho que são necessárias. Sim. Mas esse que eu acho é o que fode o rolê. Não sou eu que acho, quem tem que achar é o usuário. Então eu tenho que fazer o mínimo produto viável que entregue valor para o meu usuário. Aí, assim, a pesquisa acho que traz os insights vai do blueprint. trazer, exatamente. Eu tenho a jornada. Isso. Aí ali eu extraio. O nosso problema como desenvolvedor eu preciso montar o meu melhor backlog possível. A gente sempre pensa, eu preciso trazer o backlog mais completo possível. Nem sempre precisa. Às vezes você só precisa de uma ou duas features que são as básicas e o restante você vai adicionando conforme vai tendo mais usabilidade. Definir o mínimo produto viável, aí você vai pra rua para começar a testar. Aí você vai fazer isso que você falou, né? Você já vai seguir para testar o mercado. Vai testar o mercado, né? E aí, assim, o cara vai... Por exemplo, o cara é desenvolvedor, ele não sabe o que é CNPJ, não sabe nada. Como que ele dá o primeiro passo, por exemplo, de negócio? Pô, eu preciso pensar numa empresa, numa estrutura de uma empresa. Agora você falou precificação, isso e aquilo, lucro, margem e tal, não sei o quê. O cara que está sozinho, por onde ele pode começar? O que ele pesquisa? Como que ele consegue montar minimamente um plano de negócio? Né? Tá.
Vamos Isso lá. é muito difícil de montar. Muito, é complexo, não muito é simples, difícil. não é Eu simples. falo pela minha experiência. Cara, montar um plano de negócio não é um negócio trivial, não é um negócio que você vê um vídeo no YouTube. Não. Então, assim, eu sei que tem frameworks e tal, mas o cara que tá, porra, sozinho, velho. Tá lá, ele e até ele e o Java dele. Se ele conseguiu cumprir essa jornada de validar problema e solução, que é Problem Solution Fit que eu falei com vocês, aí vale a pena ele procurar ou programas de aceleração de startups, espaços de coworking, geralmente tem gente que entende dessas coisas. Você vai ter alguém ali que entende contabilidade, que entende fiscal, mas mais uma vez, comunidade está aqui para entender e ajudar. Então, se conectar com pessoas que estão nesses eventos de networking, etc., é o principal fator de diferenciação. E aí eu volto lá para o Vale do Silício. Foi assim que aconteceu lá no Vale. E acontece assim no mundo inteiro. A troca entre pessoas fundadoras é o que realmente vai garantir que você vai conseguir essa jornada. Então, por exemplo, se estamos nós três aqui batendo um papo, chega alguém, putz, tem uma ideia maneira e tal, porra, como é que eu faço para tirar isso aqui do papel? Certamente eu vou dar uma dica, ó, tem meu contador que faz isso aqui, ele já sabe lidar com startup. Ah, não, tem essa mina aqui que faz o financeiro, ela pode te dar uma dica de como que você vai montar uma planilha mínima ali de fluxo de caixa. Esse tipo de referência já ajuda muito a gente. Né? Mas o basicão, como você falou, a pessoa que está sozinha dentro de casa não sabe por onde começar. Não sabe por onde sem conhecimento nem de abrir um CNPJ. Sebrae. Vai no Sebrae. Abre o portal você falou, pô, um vídeo não vai resolver. Mas o Sebrae tem toda a jornada mapeada no Sebrae Startups para você começar desde a tua ideia até você transformar isso num negócio absurdo. Você tem o básico que você faz sozinho, depois você tem o Sebrae aqui em São Paulo, principalmente, você tem o Start, que é um programa do Sebrae para você fazer todo esse processo de validação, formalização, definir o momento em que você realmente vai transformar num CNPJ, porque tem toda a parte de validação, de repente você não precisa nem ter um CNPJ para fazer. É uma bucha o CNPJ. Você só precisa fazer isso no momento em que estiver entrando dinheiro, porque abrir o CNPJ começa a sair dinheiro. Vai pagar imposto para cá na hora. No mês seguinte, virou o mês, você já tem que pagar DCTF Web. Só pra abrir o CNPJ já paga, né? Exatamente. E paga, cara. Hoje a galera tá falando de graça por causa do balcão unificado e tal. Tem alguns lugares que você online não paga, facilitou, isso. Né? Eles lançam, vou abrir de graça pra você. A abertura já é de graça, né? Não é que você vai fazer. Isso. Então, mas assim, aquele trabalho ali, a mão de obra do contador e tal, é uma parada que você não vai ter para onde fugir. Então, só decida abrir o CNPJ depois que você tiver um produto que foi validado por um perfil de cliente que você sabe que vai ter outros iguais para pagar. Então vamos aos insights aqui. Pô, eu sou um cara de tecnologia, front-back não interessa, eu quero abrir um negócio, tô com uma ideia mirabolante aqui na minha cabeça. Primeiro ponto, validar essa ideia. Sair pra rua fazer pesquisa. Sim. Segundo ponto, pegar essa pesquisa, construir um produto mínimo funcional ali, com features que só realmente... Só as mais necessárias. Mais necessárias. Vou pra rua validar se a galera vai usar esse produto. Isso aí. Terceiro ponto, preciso modelar isso, preciso construir esse negócio. Não tendo bosta nenhuma, vou pro Sebrae. Procuro o Sebrae. Ou as aceleradoras ou programas de aceleração, que geralmente estão nos espaços de coworking. Procura o ecossistema de startups. Procura, assim, você vai ter comunidade na sua região. Então vou procurar assessoria. Né? A RJ, que é a comunidade que a gente fundou lá no estado do Rio de Janeiro, embaixo dela eu tenho outras 11 comunidades de startups dentro dos vários municípios nas regiões do Rio. Aqui em São Paulo tem a 011, que pega capital, mas você tem a ABC Valley, você vai ter, que é da região, né, do ABC, você vai ter várias outras comunidades que estão online e estão fazendo eventos presenciais. Então dá para você procurar. Cara, a hashtag hoje serve para tudo. Vai lá, bota no Instagram a hashtag startup, você vai achar alguma coisa. E vai se conectando com as pessoas. Eu não sei se você viu, tem uma galera no Twitter que tá... Tem Twitter ainda? Cara, ainda o X... não só tem ainda, como esse... Eu sei que a galera usa para vender pack do pezinho. Também. Mas a galera tá usando para construir negócio. O que eles estão fazendo? Por acaso eu bati nisso e falei, caramba, que interessante. O cara abre uma thread, galera, tô com uma ideia de construir isso, e ele solta lá essa puxa. Por onde eu começo? O que eu faço? E aí o que acontece? O pessoal que já participou, já fez não sei o quê, começa o cara, igual você falou, comunidade, só que de uma forma online, né? Sim. Então, você tem que fazer isso, vai fazer pesquisa, vai fazer isso aqui. E o cara vai fazendo um daily do processo de construção dele. Galera, já fiz a pesquisa, construí, relatei isso aqui, construí esse relatório.
A galera analisa junto com ele valida junto com ele e dá as próximas direções. Sim. E ele vai fazendo e dando esse daily. Todo dia ele posta um pouquinho do que ele tá fazendo no negócio dele. A gente fala desde 2010, 2012 que o futuro era colaborativo. Então, cara, dá pra trocar. Criação, né? Sabe um negócio que eu já falava na época que eu tava em consultoria e era muito difícil porque os gerentes executivos, o pessoal da alta liderança nunca aceitava isso muito bem, é que ideia não tem valor nenhum. Se você tiver a melhor ideia do mundo e nada, um pote de cocô é a mesma coisa. É verdade. Você não faz nada com essa ideia. É isso. A ideia sem execução não tem valor. E, cara, você não vai executar tudo sozinho. E aí entra mais uma dica. Se você tem uma ideia maneira pra caramba, já conseguiu prototipar, já conseguiu montar ali o basicão, já fez alguns testes, traz mais gente pra te ajudar, cara. É melhor você ter 10, 15% de muito do que ter 100% de nada, brother. Exatamente. Entendeu? Então vale a pena compartilhar. Você pode até chegar em algum lugar, mas com lógico. boas pessoas, você chega num lugar 10 vezes mais longe. E né? também não precisa ter medo, não. Assim como o investidor, na hora que botar o dinheiro, vai assinar um contrato com você, faz um acordo de sócio com as pessoas que estão chegando, traz o seu amigo. O amigo às vezes é bom, é ruim e é bom, né? Pode quebrar a amizade. Mas assim, traz uma pessoa que você vê que é competente para fazer a parte comercial, por exemplo, já que a gente é dev. Cara, vamos trazer alguém para fazer o desenrolo, né? Cara, fazer as vendas. Eu demorei muito tempo pra entender que... Mas tu é desenrolado, pô. Não, mas aí existe a diferença de você ser desenrolado e você ser comercial. É muito diferente. Então, eu conheci isso na prática. Né? Eu quebrei duas. A primeira lá com a rodada de investimento e a segunda... Não vou falar que eu quebrei, mas não consegui fazer tracionar. Entendi. Não tive prejuízo financeiro, né? Sim. Quebrar é ter prejuízo financeiro, né? Exato. Não tive prejuízo, mas eu não tracionei. Porque quando eu esbarrei na área comercial... Eu falei, caralho, isso aqui não é nada do que eu tô pensando. Não é questão de falar bem. O pessoal precisa falar, pô, por que você não... Mas você é desenrolado, você fala bem. Não, mas não é o suficiente, tem que ter meu método. Amigo, processo comercial não é sobre falar bem. É sobre processo. Então, tipo assim, eu esbarrei em outbound, por exemplo. Dor de cabeça. Caralho, velho, eu tem entrei no mundo... Cara, tem framework. Tem framework para você fazer venda. Speed selling, né? E outro ponto, você pode ter a melhor ideia... Você pode começar a executar, mas se você não souber delegar aquilo e distribuir Esquece. aquilo... não vai pra frente. Você criou um BO pra sua vida, que se você morrer, o BO morre junto com Exato. você, entendeu? Tem que ter esse feeling Com de certeza. saber delegar e distribuir ali as atividades para as pessoas certas. Ser gestor é difícil, cara. É difícil. Ó, eu demorei muito tempo pra entender. Falei, cara, eu não tenho feeling ou papilo pro processo comercial. Eu esbarrei no... Falei, cara, isso aqui é muito difícil, isso aqui é muito estressante, isso aqui, cara, você tem que estar muito exposto a isso. Você tem que estar lidando com um não ali. E nem todo mundo é resiliente pra receber não atrás de não, né? Não, e é muito não, cara. Muito. E é muito não. Então, tipo assim, aí eu falei, pô, cara, vou fazer o seguinte. Amigo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu não sou comercial, vou arrumar um parceiro comercial. É isso, porra. Cara, e agora, por exemplo, eu tô trabalhando num projeto com um amigo, que é um cara que vive comercial. Sim. E, cara, o projeto tá crescendo, tá andando pra frente, já tem previsibilidade de faturamento. É isso. E a coisa tá andando, sabe? E eu E demorei compartilhar muito é tempo bom pra cair com essa isso. ficha. Porque muitas das vezes a gente tem que saber onde tá o nosso cesto, Com certeza. né? Muitas das vezes não, sempre. Sempre. Não adianta eu querer fazer um negócio que eu não sei fazer direito. Tipo, pô. eu tenho esse negócio de querer abraçar tudo. E aí eu paro, Sim. com o tempo eu tô parando com isso, porque eu tenho que saber qual que é o meu cesto. É isso, Exato. né? E tem um outro negócio que você talvez já tenha quebrado, não sei como é que é o teu caso, mas a gente quando cria alguma coisa, a gente cria um afeto também, né? Pô, é meu Cria. filho, é Sim, meu projeto. exatamente. Aí eu fico É, assim, não mexe no meu negocinho, Nossa, não. Não, irmão, cara. esquece esse ego. Porque Exatamente. assim, não tem como, ninguém consegue fazer nada 100% sozinho. Por mais que eu tenha falado no começo que agora estão nascendo esses unicórnios de uma pessoa só, não tá fazendo sozinho não, cara. Tem muita tem apoio. infraestrutura, Sim. vai ter que contratar um comercial específico, sabe? Vai serviço de venda como serviço, vai precisar. Então, é utópico a gente achar que vai fazer os bagulhos sozinho. Mas tem que ter resiliência pra caramba, eu vou te dizer. Essa startup que eu tô fechando agora,
A gente montou, eu tava na Vale, eu não sei se você pegou esse período, né? Eu saí da WeWork em 2018 e fui trabalhar na Vale. Eu já tinha... Eu fiquei como líder global de inovação aberta lá. E o meu papel era basicamente conectar startups que estavam resolvendo problemas através de tecnologia com problemas internos da companhia. Mas é uma mineradora, né? Não estou falando de um processo de vendas, né? Estou falando de bagulho mais hard science. E aí, beleza, lá dentro eu desenvolvi um programa de Corporate Venture Building, que nada mais é de criar novos negócios a partir de coisas que a gente está fazendo lá dentro. E aí saí como startup. Essa startup vendia para outras indústrias. Era um produto industrial, né? Cara, o ciclo de venda é de 18 meses. Você consegue viver 18 meses sem ter dinheiro entrando? Caraca, Não é simples, sabe? Não. Você toma muito não, é muita reunião que você faz para vender e você vende dentro de um único cliente, você vai vender para 10 pessoas diferentes até alguém tomar a decisão de comprar. Então, assim, é difícil. É muito, E cara, por mais que a solução seja incrível, era uma solução para redução de acidente. Então a gente tinha um modelo de predição para evitar cenários de acidente. Cara, era um bagulho muito legal. Mas na hora de comprar, e porra, em grande indústria, e tem, porra, para quem que eu vou vender? Tem que decidir para quem você vai Esse vender. é outro BO também, cara. Porque grande empresa não vai te pagar no cartão de crédito no Pix. Tu vai te pagar 30, 60, 90 dias depois e quem tem a grana manda, né? Quem tem grana manda. Você vai topar? É isso. Você tem que decidir. Cara, isso que eu esbarrei, porque, por exemplo, e assim, você falou aí de, pô, não se apaixona pela ideia, e você cria um vínculo emocional. Lógico. Por exemplo, quando São noites e noites codando, né, irmão? Quando eu tava com o meu projeto, né, cara, eu tinha um vínculo, porque ele tinha um impacto, era treinamento e tal, eu tinha um impacto social muito grande em cima disso. E eu tinha um vínculo emocional fudido com aquilo, porque aquilo fazia parte da minha história. Sim. Não era tipo assim, pô, virou um negócio por acaso. E aí, quando deu errado, cara, eu até comentei no primeiro episódio aqui, cara, eu entrei num quadro de burnout, de depressão. Total. Minha mente foi pro buraco. Minha mente foi pro buraco. Né? Então, tipo assim, eu falei, cara, fudeu, meu sonho, foi tudo pra merda, assim. E assim, aí fora a avalanche de problema que veio com o efeito colateral em cima dos problemas que vieram disso, né? Total. E aí, você comentou agora do escolha seu cliente, né? Tipo, eu esbarrei nisso também, cara. Uma coisa é você atender um cliente pequeno, um cliente que vai ter um ticket baixo. Uma coisa é ticket baixo, ticket médio e ticket alto. E quando você está no ticket alto, você está lidando com corporações. Sim. E o corporativo, primeiro, o linguajar é diferente, a abertura é diferente, o acesso não é assim, você chega lá, chama o cara no que tinha outbound, né? Chama Não rola. Meu amigo, Esquece. Quem é você na fila do pão, entendeu? Exato. Então, tipo assim, e aí você conta, pô, vamos supor que você conseguiu, pô, fechou um contrato com uma empresa grande, beleza, aí que você falou, a empresa vai te pagar, meu amigo, daqui 60, 90 dias, e se ela não te pagar, você vai esperar. Entuba. Exato. Você vai esperar. Se ela não quiser pagar, esquece. É isso. Então, tipo assim, ela tem o dinheiro, ela manda, demanda e... Não que seja ruim, tá? Se você tem um fluxo de caixa, se a tua operação custa consegue menos segurar, né? e você consegue segurar, lidar com grandes corporações é bom que você consegue ter um mínimo de previsibilidade. Mas ainda assim, tem características boas e características ruins, como qualquer cliente. Lidar com varejo é muito difícil. Porque, cara, é difícil vender, você vai ter que ter o esforço de venda o tempo todo, o tempo todo jogando gente no funil, qualificando. Também não é simples. A verdade é, quer empreender, saiba que vai ser difícil. Não é mole. Nossa. E por mais que agora a tecnologia esteja mais acessível, você seja uma puta pessoa desenvolvedora, não adianta. É trabalho. Muito trabalho. E te exige... Você sabe que trabalho vem... multidisciplinar. A palavra trabalho vem de tripalium. Tá ligado o que é tripalium? Não. Tripalium era um instrumento de tortura que era usado na Idade Média. Tu tá ligado nisso? Assim, trabalho é isso mesmo, a gente sofre nessa porra. Então, cara... É sangrar, né, cara? Exato, não tem pra onde correr. Então, assim, admite isso, mas se tem um propósito envolvido, se você realmente acredita que tá resolvendo o problema de alguém, quer fazer, toca ficha. Toca ficha em cara, né? Mas assim, cara... Mete marcha, né? Que agora a molecada fala que eu sou velho, né? Mas agora é mete marcha também já tá ficando meio... Já tá cringe? Já tá cringe. Já cringeou, já cringeou. Entendi. Então assim, cara, o cara de tecnologia, então, que tá querendo encarar um negócio, né, e tal, isso aqui, cara... O cara ou a tecnologia vai ser... Acho que é a menor parte do seu processo inteiro de construção de um negócio. Exato. Então você vai esbarrar na pesquisa, você vai esbarrar no modelo de negócio. Se no financeiro. Precisar e no entrar com dinheiro ou não entrar com dinheiro, isso é Isso. outros 500 também. E aí, cara, quando o negócio tá pronto, você tem
o fator principal, que é o comercial. Total. Se isso não vende, isso não escala, isso não entra dinheiro. E aí... E muita gente quebra por isso, sabia? Quebra. Faz um puta produto maneiro, realmente tem gente pra... Resolve o problema das pessoas, funciona. mas não consegue vender. Não vende. E aí, amigo? Esquece também. Se Cara, não tem dinheiro entrando, vai estar tendo dinheiro saindo. Nesse processo dessa comunidade aí, essa facilitação que você faz, isso vocês têm algum... Ou vocês só trabalham no momento umbilical do Então, são Vocês trabalham várias... essa parte comercial ou não? Então, a gente não faz isso, em termos de comunidades, a gente não faz isso nem comercialmente, né? São líderes de comunidade, são voluntários. É um trabalho que a gente faz, que a gente chama de give back, né? A gente... Por um período a gente viveu daquilo ali, se conectou com pessoas, deu certo, nossa vida foi para frente, a gente volta e ajuda a galera que está começando. Então o Startup Weekend, que é essa jornada de criação de startups, ali a gente ensina as pessoas a entender esse método, o que eu preciso fazer para validar problema, para validar a solução, para criar um protótipo e fazer minhas primeiras vendas. Isso é uma jornadinha pequena que a gente faz em 54 horas. E é um evento que acontece hoje, por exemplo, todo final de semana, né? Weekend. Sim. Hoje, por exemplo, eu acho que está acontecendo aqui no Brasil em 4 cidades diferentes e eu estou participando como organizador do Startup Weekend Online. Então, nesse momento, eu estou olhando o celular aqui toda hora, Sim. porque está tendo um online para atender Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que está tendo pouco Startup Weekend lá. Mas, para além do Startup Weekend, existem várias outras comunidades e núcleos onde você pode se conectar. Como eu estava te falando, hubs de inovação, parque tecnológico, conecta com essa galera, procura online. Se não conseguirem, manda para mim, vocês estão vendo aqui, me chama online, me puxa aí que eu vou conectar vocês, porque um dos nossos principais papéis enquanto facilitador dentro dessa comunidade é conectar as pontas. Virar meio que um hub humano. Então, tô em tal região, tô com essa dor, eu vou ver quem que aqui na região pode te ajudar a resolver essa dor. Assim, tô com um produto aqui, cara, tá legal, mas não consigo vender. Não consigo tracionar processo, não tenho ninguém aqui de... Ô, Kevin, você quer ver uma dica que eu dou muito? Falei, você é desenvolvedora, montou uma solução legal, fez o beabá ali do MVP, traz uma pessoa do financeiro, traz uma pessoa comercial, trazer sócio, procurar outros co-founders, né, pessoas que vão ajudar você a cofundar essa startup de verdade, para que elas comprem contigo também o risco. Não necessariamente você vai ter que pagar um salário e tal no começo. É a pessoa que vai estar trabalhando também part-time, vai ali montar um processinho de automação de fluxo de vendas, montar uma landing page, fazer acompanhamento, olhar a métrica. E no momento em que for oportuno, já estiver entrando uma graninha, pula para dentro da startup 100%. Mas em paralelo, você vai estar tocando o seu job. Não tem muito jeito. A não ser que você seja herdeiro. Se for herdeiro, irmão, aí tranquilo. A não ser que você vive de renda. Mas onde você vai encontrar esses co-founders? Nesses encontros. Tipo, ontem a gente estava tomando um chopp, fomos para um bar, o evento chama-se Silicon Drinkabout. É voluntário também. A gente se encontra, geralmente tem uma birita gratuita que o bar oferece e tal, mas tinha uma porrada de gente que também é co-founder, com dores parecidas. Às vezes até negócio parecido. E, será que não é pra trocar uma ideia? O que você tá sofrendo de problema aí? Como é que tá sendo a tua jornada? Como é que tu resolveu tal coisa? Tu não tem um desenvolvedor pra me indicar? Ou tu não tem uma pessoa de comercial? E essa troca é o mais rico do rolê. Outra parada, evento de startup. Vai ter agora, eu vou datar nosso rolê aqui, tá? Vai ter agora em final de julho, começo de agosto, o Hacktown. O Hacktown é o maior festival de startups e de inovação e de economia criativa do Brasil. É tipo o SXSW lá fora. Opa! Bombadaço. Onde é que é? Aqui pertinho, Santa Rita do Sapucaí, entre São Paulo e Minas. É em Minas, né? Mas é ali no meio quente, São Paulo e Rio, tu entra na metadinha ali. Fica de São Paulo, acho que fica 2 horas e pouco. Cara, a cidade inteira para por conta desse evento. Muita gente. Cara, vai nesses eventos, vai assistir alguns conteúdos, mas eu, por exemplo, desde 2014, 15, aquela época que a gente se conheceu, sim, eu vou para esses eventos, eu vou para todos os eventos, todos os máximos que eu posso, mas eu não vou ver conteúdo, porque conteúdo eu vejo online. Você vai pra trocar. Eu vou para conhecer pelo networking. Network, vai trocar, né? Exatamente. As melhores relações que eu construí de negócios foram em eventos assim. Em 2021, acabando a pandemia, eu meti o louco. Tava montando a startup, saindo da Vale na época. Tava montando o negócio, ainda não tinha muita coisa pronta, tinha só MVP. Meti o louco, fui para Lisboa participar do Web Summit.
Tem o Web Summit Rio agora. Sim. Vai ter o Rio Innovation Week. Tem o Case no final do ano, em Como novembro. é que o cara acompanha essa lista de eventos aí? Então, Seguir o Ricardo na rede social. é um caminho, mas procura a Associação Brasileira de Startups online, procura quem está aqui na região de São Paulo, a 011, A011, que é a comunidade de startups da capital, ou a ABC Vale, que é a comunidade aqui do ABC, também funciona bem. Lá no Rio tem a RJ, tem a Cariocas, que é a comunidade da capital. Então procura tanto no LinkedIn quanto no Instagram, mas o Instagram funciona mais, a galera gosta de aparecer. Procura essa galera e vai se conectando. Esses eventos geralmente tem quem tiver realmente interessado, eu compartilho também no meu perfil lá uma lista com os principais eventos de startups que vão acontecer a cada ano. E se vincula a essas comunidades, porque é onde você vai conseguir apoio. Sim. Você conseguir comentou trocar. Eu chego na comunidade, você precisa daquilo, precisa daquilo. Na época do WeWork, eu lembro que eu tava com aquele feeling de treinamento e tal. Sim. Eu descobri o que dava mais dinheiro do Eu que adorava treinamento. aquele negócio de vocês, vou logo falando, tá? Era maneiro pra caralho, mas eu tinha muito medo de não dar dinheiro. Cara, não, era assim. O que era? Não, é que na época eu tinha certificação Bootstrap, lembra? Isso. E aí eu falei, vou escalar que eu preciso dar outros treinamentos se eu ficar só no... não quero ficar lançando muito produto, eu quero lançar uma plataforma. Isso. E a minha ideia era o quê? Treinamento, recorrência, assinatura por recorrência, treinamento presencial e em company. Meu modelo era esse. Falei, fechei o cerco aqui. Isso. O que aconteceu? Quando eu cheguei nesse ecossistema de startups, cara, tem assim, vou beber, tem festinha, eu já tava no meio. É bom que tem bebida, tem pizza, cara, é bom. não, aí tomava um goró, já ficava mole e já começava a trocar ideia. O que aconteceu? Tinha muita startup, muito cara que tava ainda tracionando em tecnologia. Sim. Os caras não tinham profissionais. E era numa época que tava mais difícil ainda de achar profissionais. Aí... meus alunos lá, eu tava com os alunos, muitas das vezes eu tava com muito aluno junto comigo e tal. Eu falei, cara, você tá precisando de o quê? De front e tal, não sei o quê. Eu falei, aqui, ó. Tem aqui, ó, fulaninho. Aprendeu comigo, tá bom, não sei o quê, tá em fase inicial, tá procurando um trabalho também. Se você tiver nessa faixa de salário aqui, Ele vai. começou a ter essa troca. Só que eu não sabia que existia um negócio em cima disso. Eu não sabia que existia Headhunter em cima disso. E aí, um belo dia, um amigo chegou pra mim e falou, cara, por que você não pega esses alunos seus aqui e vende para as empresas? Eu falei, mas quem que vai pagar isso? Todo mundo só. Toda empresa só. Aí ele falou, mano, muitas e vão pagar muito bem. Eu falei, estamos falando de quanto? Ele falou, cara, comissões que podem chegar de 10% a 100% do salário do cara. O primeiro salário, então, vai todos. Geralmente é isso. Aí eu falei, caraca, velho, o que aconteceu? Eu basicamente alimentei metade do WeWork com os profissionais de tecnologia. Sim. Porque eu tinha Todo mundo tinha pelo menos uma pessoa no time que tinha vindo do Kevin, brother. Porque assim, eu tinha os alunos, além dos alunos, eu tinha a comunidade tech. Então eu conhecia muita gente da comunidade tech, eu tinha muitos alunos, só que aí eu tava de frente com os caras que estavam precisando de mão de obra. Eu fiz a ponte, só que, cara, eu botei muita grana no bolso, porque eu cobrava... Não pagou um churrasco esse filho da puta. Eu cobrava 100%. Hoje eu vou às forras. Eu cobrava 100% do salário. Lógico, então, tipo assim, o cara vai iniciar, beleza, 3 pau, beleza, o salário é 3 pau de Mas você comissão. acredita que esse modelo ainda funciona? Um grande amigo meu, cara, o Joãozinho, que é um cara que de repente vale a pena vocês trazerem aqui. Cara, é o João, o Carioca. O João da Growix. Outro João. Ih, não, o Carioca tá fazendo outra parada. Ele tá lá no... Eu acho que ele tá Ele na casou Europa, lá tá com na a Europa. Isso. Ele tá na não, Europa. o João da Growix, que ele montou, acabou de fundir com a 99 Hunters e agora virou Hunter Hero. Então, assim, duas startups de hunting pra tecnologia se juntaram e, cara, agora estão até abrindo, estão saindo só de tecnologia, estão indo pra gestão, high level hiring. Então, assim, os caras estão montando uma... Ainda funciona, e é um bagulho que funciona há muito tempo. Porque na época você não sabia que tinha Eu não sabia nem que existia, mas tem, cara. Mas tem. Então o que aconteceu? Eu conectava esses caras, cobrava a comissão, só que aí eu dava uma garantia pro cara. O cara precisava dar uma garantia. 3 meses, né, normalmente. 3 meses. Eu falei, você só me paga daqui 3 meses. Se ele não funcionar, eu coloco outro. Aí tu comprou o risco. Eu comprei o risco. Mas precisava. Os caras compravam comigo. Sim. Porque o que acontecia? Aí eu descobri que tinha os outros Headhunters, só que eu cobrava 10%, 15%, eu cobrava 100%. Os caras falaram, mas cara, é 100%. Muito caro. Eu falei, mas daqui 3 meses você me paga. E se não funcionar, eu coloco outro. Isso aí. Só que o que eu fazia? Pra dar certo, pra eu não ter que ter esse... Tu fazia um coaching ali do cara. Aconteceu um ou outro, mas o que eu fazia? Eu juntava meia dúzia de startups, pegava ali stack parecida, Reaction, não sei o que, Bootstrap, montava um treinamento dessa stack aqui, de 10, 15 startups, e garantia montava um treinamento,
pegava a galera, é aquilo que eu falava, tipo, metade da turma eu cobrava, a outra metade eu fazia de graça, que eu ia dar acesso a quem era de A periferia. galera de periferia, que era o impacto que você causava, né? Eu fazia um meio termo entre menzinho e favelado e chavoso. É sério, mano, tinha uma turma lá que, cara, tinha um cara que ele tava literalmente igualzinho, o menzinho, ele era loirinho, assim, então, não sei o quê. Sensacional. E tinha, mano, um cara de Juliette na turma, então, tipo assim, foi muito bom, cara. E todo mundo saiu empregado, cara, essa é a questão. Isso aqui é o legal, né? Todo mundo saiu empregado. Então, tipo assim, isso que é legal de comunidade, né? Porque a gente comentou muito que na área tech é também uma coisa cultural, né? Essa questão de comunidade, de você compartilhar, de você aprender. Igual você falou, pô, fui, aprendi, voltei, tô ensinando uma galera, tô puxando uma galera que tava no começo, isso, igual eu mano. tava no começo. Então, nas startups também existe isso. Negócios também existe isso, né? Na humanidade existe isso. Nós somos seres que vivem em comunidade desde que a gente se entende por seres humanos. É natural que a gente tente se associar a quem parece com a gente. Porra, você vai jogar teu LOLzinho, tu vai se juntar com a galera que curte o LOLzinho. Tu vai pra balada pro eletrônico, tu vai colar com a galera do eletrônico. É natural que a gente tente se associar. E quem faz gestão de comunidade bem, se dá bem. Nike. Já viu Nike como é que dá certo com Nike Runners? Nossa. Irmão, os caras vendem muito. Porque sabe que tem uma clientela fiel e a galera briga pela marca. E é assim com todo mundo. Harley Davidson. Irmão, quem tem Harley não quer outra coisa na vida. E várias grandes corporações entenderam que vender para sua própria comunidade e alimentar essa comunidade é fundamental. Sim. Tem uma Deve ser a amiga, mesma coisa. uma amiga, inclusive, que eu queria muito trazer ela aqui, que é a Agatha. Acho que você conhece a Agatha, que ela é de Minas. Claro. E ela tem uma inclusive, empresa- ela vai estar com a gente lá no Rectal. Ela é fudidaça. Ela é tem uma brabíssima, empresa que ela vende sintetizo. justamente esse serviço. Sintetizo. Que é a Sintetiza. Exato. Que é o quê? É você pegar o seu produto, sua marca, sua empresa, e você criar esse ecossistema que você falou, por exemplo, da Nike Run e tal. Você criar um ecossistema de comunidade para que os seus clientes Mano, vamos pra... vendam Exato. suas marcas. Vamos pra um bagulho simples? Hoje a galera tá vendendo muito infoproduto. É, pra beleza? caralho, nossa. Muito. Placebo e Não, muita porcaria. não julgo. Não julgo. Nós ouvimos e não julgamos. Brother, toda vez que o cara faz um lançamento, ele cria uma comunidade. Ele vai montar lá 2, 3, 5, 10 grupos no WhatsApp. Cada grupinho daquele ali é uma comunidade. É mesmo. E todo mundo se relacionando e falando sobre aquilo. Faz parte, sacou? Não tem como a gente fugir do conceito de comunidade. Por isso que eu tô te falando. Tá com dificuldade? Procura outras pessoas parecidas com você. Compartilha o que você tá vivendo. Não fica com medo. Eu vou contar a minha ideia, vão roubar a minha ideia. Vão porra vai nenhuma. nada. Porque você vai contar a tua ideia. É igual você falou, A ideia pessoa vai merda é a mesma curtir, coisa, né? caralho, vai chegar em casa desesperado, olha ali, vi uma ideia maneirona, vamos fazer. Ninguém vai ter culhão, vai ter disposição de fazer como você vai fazer, saca? O brilho no olho só quem tem é você. Então corre atrás, não desiste. Mas com responsabilidade. Não vai largar o emprego achando que dois dias depois tu vai achar um investidor botar dinheiro na tua E outra, ideia. não vai Ó, chegar e contar não vai suas acontecer. estratégias pra todo mundo, né? Você pode Não, contar a sua não, ideia, não. né? Agora suas É estratégias... lógico. Não, e até ter estratégia mesmo demora também um tempo, entendeu? Primeiro você tem que fazer todo aquele processo de validação, entender como é que a coisa vai se dar. E é isso. E aquilo é a sua estratégia. O que você captou de dado ali, você não vai pegar e Não, jamais. jogar Tá na mesa doido? pra... Você tá jogando informação valiosa, né? E assim, procura pessoas para te aconselhar, mentores, sabe? Dentro da rede do ecossistema de startups, quando você vai falar das comunidades e dos atores que estão dentro dessa rede, a gente chama de atores, né? Por exemplo, universidades, tem lá suas incubadoras de empresa, eles incubam startups. Né? Então, se você é aluno hoje está numa universidade, procura a tua incubadora. Ou os projetos de iniciação científica ou os TCCs que estão virando negócios. Pô, quem dá aula com isso pode fazer jabá aqui, né? Não é jabá não. Pode, FIAP, claro. por exemplo. Os caras fazem um puta programa de startup lá dentro. O FIAP One Faz, é cara. bizarro, maneiro pra caralho. A Unisuan lá no Rio de Janeiro tá com um núcleo de inovação de startups, que é o Pollen. Cara, eles pegam a molecada que tá codando, eles têm um coworking, bota os moleques lá pra trabalhar, pra montar a startupzinha deles e ajuda, traz programa de mentoria. Porra, é isso, sacou? Esse é o modelo de relacionamento que funciona para os negócios crescerem. E entender também que pode dar errado e não só porque deu errado, que na verdade ali você vai Não é porque você adquirir falhou mais que tá errado, né? conhecimento, né? É isso. Deu errado por um lado, mas por outro lado teve aprendizado. Exato. Quando você sai da tua zona de conforto, ou dá certo ou você aprende. Exato. Né? Então tem os casos assim, eu quebrei algumas vezes. Não é toda vez que você faz uma saída e ganha um dinheiro e tal. Mas quando você quebra, a não ser que você seja muito lerdo, e tu tá tudo bem também, mas
evite errar de novo na mesma coisa, né? Vai errar um erro Você falou que diferente. quebrou 4, né? Quais foram os 4 erros que você cometeu? Foram Cara, diferentes ou comuns? foram diferentes. Olha, primeiro deles, não conhecer de financeiro. Certo. Confiar cegamente na pessoa que está tocando financeiro contábil. Eu tive que aprender contabilidade. Eu sou uma pessoa complicada. A mãe do meu filho mais velho é contadora. Ela sempre fez minha contabilidade pessoal. A gente se separou já há muito tempo. Você vê o nível de confiança. A mãe do meu filho, a minha ex-mulher é minha contadora. Mas na empresa eu acabei confiando num contador que me indicaram. Porra, fez cagada. Deixou de pagar imposto. Foi uma dor de cabeça do caralho. Aprendi. A partir de agora eu olho tudo com cuidado. Né? Por mais que eu não seja o CFO, o financeiro responsável, eu tenho a pessoa do financeiro, cara, reunião a cada 15 dias, me apresenta como é que tá, deixa eu ver a documentação, saiba o mínimo. A gente falava antigamente, você deve ter pegado isso na parte de treinamento, que não adianta você ser só especialista. Não. Você tem que ser especialista, verticalizar, o chamado perfil T, né? Que você conhece muito de muitas coisas, é um pouco de muitas coisas, mas muito de um assunto só, ou de dois ali. Você é muito especialista, mas você tem que saber um pouquinho de cada coisa. Não pode ficar só olhando pro teu mesmo pratinho ali. Não, cara, tu tem que saber como é que tá o mercado financeiro, tem que saber como é que tá o mercado de cripto, por mais que você não esteja investindo ainda, tu tem que olhar para comportamento, moda, tu tem que conhecer um pouquinho de cada coisa. Mas, porra, eu sou foda em codar. Massa. Então, esse foi o primeiro erro, né? Contratar pessoas que, porra, estavam escondendo coisas ali de mim. Confiar cegamente. Demais. Outra coisa, errar na validação. Enviesar as pesquisas e as validações ali para um público específico e não considerar que eu estava enviesando. Fazendo, putz, você gostaria de uma aplicação... que as pessoas respondessem o que para você. Você gostaria de ter um aplicativo que toda vez que você faz uma compra no seu cartão, ele arredonda a compra para cima e pega esse dinheiro da sobra, né, da diferença, e guarda para você numa poupança? Todo mundo vai falar que sim. Claro! Eu fui esse trouxa. Então, assim, Você adulterou o seu próprio negócio. Isso. Agora, o pior dos piores problemas que eu tive foi sociedade. Isso aí. É um casamento, né? Sociedade Nossa. não dá pra ser com alguém com quem você não quer sair pra comer uma pizza. Sim. Ó, isso É um casamento, né? Não, mas isso aí E é um casamento sem o melhor do casamento, que é o sexo. Isso é o melhor ponto que você deu aqui agora, né? Eu tô tipo assim, pô, eu vou fazer uma sociedade. Indiferente qual é o nível de sociedade. Não importa. Se eu não posso comer uma pizza e tomar uma cerveja com aquela pessoa, vai dar merda. E outro ponto... Fala. Pode falar. Não, fala você primeiro. Não, só pra terminar aqui o Dois contexto. Pode falar aí. Cara, e tem um outro negócio. Não é só a pizza, não. É uma pessoa que, às vezes... Cara, ela vai discordar de você. Teu sócio vai discordar de você. Vocês vão ter opiniões diferentes. Vocês cresceram em lugar diferente, têm mãe e pai diferente, comeram comida diferente, estudaram em lugar diferente. Tem opiniões diferentes. Sim. Mas você tem que saber se comunicar e respeitar a opinião da outra pessoa. Exato. Deu BO... Cara, vamos fazer uma viagem junto? Vamos passar um final de semana em algum lugar? Trocar uma ideia, cara. Viver uma parada maneira. Não tem como você estar numa sociedade com uma pessoa que você não confia. Minha última experiência foi muito complicada. Meu sócio construiu um antiplano de negócio pra gente encerrar a empresa. Entende? Então, assim, é importante. Por quê? Porque os interesses estavam desalinhados. Sim. Cara, eu vou te falar que a primeira vez que eu quebrei, eu errei nisso. Eu me envolvi com pessoas desalinhadas comigo. Desalinhadas. E o erro foi meu. Eu trago a responsabilidade pra mim, que o erro foi meu de me associar a pessoas que não estavam alinhadas comigo. Sim. Não é, igual você falou, não eram pessoas que, pô, talvez eu não sentaria pra comer uma pizza. Literalmente. É isso. E sabe outro ponto que, inclusive, tem uma empresa que é o timing do negócio. Um exemplo, vocês conhecem aquela startup lá, Motu? Conheço. Eu conheci lá o cara que fundou. Ele tinha fundado outra startup antes e ele aproveitou o time lá do Covid. Sim. Todo mundo sem trampo, não podendo pagar nem nada. Ele foi lá e lançou essa moto aí que aluga a moto pra você. Tipo, e já te dá o que você precisa fazer. E é um negócio difícil, cara. Ele te dá a moto e te dá as entregas. Te dá o trampo. Caraca. Ele gera demanda pra você. E aí ele paga o aluguel da moto com a própria renda do cara.
E para pra pensar que é um negócio difícil, porque ele é intenso em capital, tem aquisição, alocação de moto, é caro, o a CAPEX estrutura é muito caro. cara, né? Inclusive, agora eles até construíram a própria fábrica Isso, lá em Manaus. Caraca, velho. E tipo assim, mas o timing era aquele momento, porque tava todo mundo desempregado, precisando de grana. Talvez se aquele negócio fosse lançado hoje, que Não ia performar da mesma maneira. Não daria certo, entendeu? Muitos negócios Então o cresceram. cara pegou conta no da tempo pandemia. certo, né? Ué, você quer ver um negócio que cresceu, inclusive um negócio que eu acelerei lá na WeWork, que cresceu pra caramba durante a pandemia, receita digital. Uma startup que inclusive chamava Receita Digital, acabou de ser comprada de uma amiga minha que eu acelerei, a Ive, foi comprada agora pela Mevo, se eu não me engano, 140 milhões. Caraca, 140 milhões. E aí, o que seria para a pensar- receita digital? Como é que você saía do médico antigamente? Com papelzinho pra ir na farmácia comprar teu remédio. Tipo, o Memed da vida hoje em dia. Exatamente, a receita digital concorrente da Memed, a receita digital é bem melhor que a Memed, inclusive, mas basicamente digitalizou um processo que a gente fazia há décadas e resolveu um problema de prescrição, que era o problema do médico que escreve aquela porcaria que você não consegue ler. Que ninguém entende nada do que... Entendeu? E aí onde que tá o pulo do gato? Por que foi vendida? Porque a empresa que comprou tinha farmácia, medicamento e relacionamento com várias redes. Então, uma coisa casou com a outra, são negócios complementares, e aí você entra naquele ciclo que a gente estava falando sobre investimento, né? O investidor anjo bota grana, aí ele vai fazer a saída dele para o fundo de venture capital, que vai botar um seed money, né? Que a gente chama de capital semente, ou então uma rodada de série A, série B, dinheiro entrando, investidor anterior saindo. E aí o sócio, né? O fundador perdendo equity, né? Perdendo participação. Então eu comecei com 100% da minha empresa, vendi 15% na primeira rodada, vendi mais 10% na segunda, vendi mais 7,5% na terceira, e aí você vai vendendo. Em algum momento, ou você sai do negócio 100% e alguém vai tocar, ou você para de fazer a rodada e vai viver só do que ela está dando, que é o que a gente chama de lifestyle business, ou você vai vender para um estratégico e vai fazer um M&A. Que aí é uma M&A, que é a Merger and Acquisition. Uma grande corporação olha para aquele negócio e fala assim, eu tenho um monte de coisa aqui que conecta com isso aqui, vamos comprar esse aqui negócio também para fazer uma cadeia de produtos maiores? E é isso que acontece. Mas e nesse caso, por exemplo, que o cara que fundou, ele vai lá e fica... e vende tudo. O que ele leva disso? Ele leva uma bolada pra ele também? Lógico, ele tá vendendo. É que na verdade, assim, ele tá vendendo ali a participação da empresa, mas ele tá usando aquilo pra empresa, né? Ou não, ele coloca no bolso dele? Botar no bolso, É no pô. bolso dele. Acontece Capitalismo, parceiro. Todo mundo quer botar dinheiro no bolso. também, inclusive, o Flávio Augusto, por exemplo, que ele tá trazendo pra galera aí, pros empresários e tal, não sei o quê, que é um modelo de negócio de invest, né? Então, tipo assim, você cria um negócio pra valer muito, pra quê? Pra ele vender. Pra vender no final. Porque assim, todo o trabalho que você... fiquei 10 anos construindo um negócio pra valer tantos milhões. Aí ele vende aquilo, ele pega todo aquele dinheiro. É claro que ele fica mais um tempo, né, no projeto, até para ele fazer a transição, tem algumas questões que acontecem, mas basicamente o que acontece é isso. Eu vou criar um negócio, daqui a um tempo eu vou vender esse negócio para um player estratégico, vou ficar como executivo nesse negócio por um período, depois eu saio, faço o meu, que a gente chama de earn-out, né, que é sair para receber o que eu tenho para receber, e geralmente é um puta de um dinheiro. É um ponto do dinheiro. Aí o que você vai fazer? Eu, no meu caso, vou pegar a grana da saída agora da minha startup, vou investir em outras e vou montar outros negócios. Coisa e vai embora. Eu sou maluco. Tem gente que vai morar nas Maldivas. Tem gente que vai morar nas Maldivas. E tem gente que não consegue parar, né? Tem, graças a Deus. Não consegue. Tem o meu amigo mesmo lá, que fundou a Rubu, ele vendeu no início uma parte para uma pessoa para investir, para poder, né, fazer a empresa alavancar. Que é aquele... E agora ele vendeu o restante da parte dele inteira. Ele falou, vou aposentar agora. Só que depois de 6 meses ele falou, não, minha aposentadoria acabou, agora eu vou começar outra coisa. É isso. Mas é porque era faminto, né? Qual é a grande diferença da pessoa na linha média para as pessoas empreendedoras? Nós, pessoas empreendedoras, nós somos inquietos. A gente não consegue ficar parado. A gente vai ter uma ideia maluca, a gente vai se apaixonar por fazer alguma outra coisa, a gente vai procurar alguma coisa para fazer, a gente não vai conseguir processo, né? botar o pezinho para cima e ficar de bobeira. E aí, isso eu via nos times, por exemplo. Teve um período que eu estava na Light, numa das consultorias, estava na Meta, que não é a Meta Facebook, é o grupo Meta lá do Sul, que agora virou só Meta. E cara, a gente tinha um time gigante lá, galera. Eu já estava liderando o projeto e tal. E aí,
Cara, 90% do time de desenvolvedores eram desenvolvedores, nasceram para isso, estavam felizes fazendo aquilo. Mas sempre tinha um outlierzinho, sempre tem uma pessoa que fica incomodada, não vai para casa porque não conseguiu alinhar o raio do botão do autoatendimento, o botão tá funcionando, o PO falou, não, tá bom, entrega assim, mas o cara não fica, ele fica inquieto, incomodado com aquilo. As pessoas incomodadas geralmente são as que transformam a humanidade. Você pode olhar para todas elas para trás. Desde, voltando aqui mais perto, né, Apple, Steve Jobs, né, até lá atrás, cara. Todo mundo vai tentando mudar o que não tá legal. Os caras que insistem muito. Entendeu? Eu não sei se é insistência, porque eu acho que a insistência é errada. Eu acho que é mais a persistência. A pessoa que realmente tem convicção e validou que tá certo, ela não vai ficar quieta com aquilo ali, sabe? Ela vai ficar incomodada. Não é qualquer não que vai fazer. Acho que é um pouco disso. Mas deixa eu só tirar uma... Até duas, tamo junto. Até duas. Cara, além de você ter sua startup aí, se ajuda a acelerar outras... Hoje eu tô saindo da minha startup. Tá. Tô no período de transição, aquela períodozinho de saída. E tô montando outros 4 negócios. Então... Caralho. Já pegou o dinheiro, dá pra fazer 4? Vou fazer 4. Nem tem dinheiro não, eu tô fazendo com trabalho. Com trabalho mesmo. Mas enfim, saindo, vai fazer captação? Em 2 deles sim, em outros não, em outros eu mesmo tô investindo. Mas respondendo a sua pergunta, sim, a maior parte dos fundadores que estão nesse contexto de comunidade, a gente faz o que eu estava te falando, o give back. Então, faço mentoria, ajudo como advisor mesmo, como conselheiro, para que a então, mas por exemplo, você ajuda aí algumas startups a serem aceleradas, sim. E aí você ganha com isso ou é mais um trabalho comunitário? Sim. Pode ser pode ser só um apoio mesmo, né, como mentoria não remunerada. Podem ser mentorias remuneradas, onde é quase uma consultoria, onde às vezes eu boto a mão no negócio, né? Por exemplo, tem muito problema com o financeiro, eu monto o teu P&L, eu monto o teu valuation, eu consigo ajudar você a entender o seu modelo financeiro para o negócio parar de pé, e aí eu boto a mão mesmo, e aí é remunerado. Ou o advisoring mesmo, né? Que é sentar na cadeira do conselho da tua empresa, depois que a empresa já está institucionalizada, já está funcionando, para te ajudar a tomar melhores decisões. Entendi. Agora eu falei, tem os 2 modelos, né? Se ele faz isso via comunidade, ele não vai cobrar. Então, por exemplo, tem o Startup Weekly. Então... Mas também é mais raso. É mais um direcionamento. É mais um norte ali para o cara sair do outro lado, isso. Né? E aí, se a empresa tiver no momento achar interessante, ela pode... E não precisa ser financeiramente, assim, tem muito advisor que vai por equity. Então, eu vou fazer o advisoring contigo, eu vou ficar com 0,5% da tua empresa. Lá na frente, quando você for fazer uma rodada, eu vendo esses meus 0,5. Saquei. Pega lá e vai embora. Porque aí a empresa hoje que não vale nada, daqui a 2, 3 anos, está valendo 10 milhões. Porra. Eu vou vender 0,5%, 0,5% ou 1%, eu boto um dinheirinho no bolso. Sim. E outra, você fez uma coisa ali que às vezes você faz para 10, 20, 30 coisas. Exatamente. O cara pega no volume, né? O cara tá fazendo advisor de... o portfólio. Ele monta o portfólio, né? Isso ele não aí. vai fazer para um e ficar pendurado em um o tempo todo, né? Exatamente. Show de bola. Show de bola, isso né? Aí. Programa diferenciado aí, ó. Tá... Vocês estão só falando de coding, né? Só mas eu gosto, coding. Cara. Eu juro pra vocês que eu tenho visto os outros... Tem uns insights legais também. Não, legal. E a molecada é boa que vocês estão trazendo, cara. Bem legal. Tá... É que assim, a gente tá com a proposta de trazer... claro, a gente vai trazer uma galera mais famosa, assim, então, mas a gente tá mostrando que existe gente aqui no backstage que é muito boa também, né? Sim. E não tem a evidência... Que precisa, né? Isso é então, importante. Acho que a ideia do Coffee Beat também é essa, né? É a gente falar com todo mundo. Vamos falar com um cara grande, mas vamos falar Quando trouxer a galera famosa, me chama pra eu pegar autógrafo, tá? Bom, galera, nosso programa vai ficando por aqui. De antemão, a gente queria agradecer aí todos vocês que estão acompanhando a gente, tá seguindo nas redes sociais, né? Tá inscrito aqui no canal. Se não tiver inscrito, se inscreve aí, cara. Ativa o sininho de notificações, ajuda a gente bastante, tá? Compartilha os cortes aí também. Queria agradecer aí o Ricardo pela presença, cara. Topou aí, veio lá de São Paulo, ainda pegou o caminho errado, foi sentido Dutra, depois voltou. Puta merda! Deu uma volta. Então, cara, brigadão aí
pela presença. Assim, eu me sinto muito lisonjeado de receber aqui, de a gente se reencontrar novamente, né, que fazia muito tempo que eu não te via presencialmente. Bom, sucesso aí nos seus novos projetos e, cara, obrigado aí pela presença. Eu que agradeço, parabéns mais uma vez aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que é relevante o que vocês estão fazendo, principalmente para as pessoas desenvolvedoras hoje, que é como você falou, né, a galera que está no backstage, tá fazendo tudo acontecer, mas não tem o mérito que precisa. Então é importante a gente valorizar essa turma toda, que por mais que seja muita gente, tem muita gente desenvolvendo, ainda assim são muito relevantes, né? Sem esses desenvolvedores, a gente que está tocando o negócio não chega do outro lado. E, pô, desejo também sucesso. Vou deixar... Você pode procurar por mim aí, por RR Mota, mas vou deixar também o link para vocês botarem aí na descrição do vídeo. E o que vocês precisarem, gente, contem comigo. Vamos fazer com que o Coffee Beat dê muito certo e a gente possa alavancar cada vez mais aí o resultado de vocês. Maravilha, muito então. obrigado. Obrigadão, Ricardão. Milton. Valeu, pessoal. Não se esqueçam aí de se inscrever, compartilhar aí os episódios com os amigos, galera que curte tecnologia. Beleza? Estamos no Instagram, no TikTok e no YouTube, Coffee Beat Oficial ou Coffee Beat Podcast no YouTube. Beleza, pessoal? Valeu. Fechou, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.